Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e já compartilhe com mais alguém, porque assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Toda semana temos aqui programação com convidados especiais e hoje não é diferente. E na verdade, meus irmãos, não é diferente mesmo, são muitas emoções e eu posso dizer, aguenta coração. Tinham me perguntado há 1 ano atrás quem eu desejava ter aqui nessa mesa de tantas personalidades do Brasil e eu disse que o meu sonho em ter nessa mesa aqui seria o pastor Marco Feliciano, porque ele é a minha maior referência na questão da pregação, alguém que eu admiro, é uma inspiração, além do Espírito Santo, para o meu ministério. E tê-lo hoje aqui nessa mesa, de fato, é uma alegria inenarrável, uma palavra que eu aprendi com o meu pastor presidente lá em Porto Seguro, Bahia, na época. E se eu chorar aqui nesse podcast hoje, já me perdoe, eu peço desculpas antecipadas, porque de fato eu estou emocionado, muito alegre, feliz e não há palavras para expressar o meu sentimento em ter hoje aqui o pastor Marco Feliciano. O senhor é bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. Eu também acredito na sua geração, como acreditei na minha, e acredito que até quando Jesus voltar, nossos filhos, nossos netos, eles não vão se perder. Uma alegria estar aqui, você já me deixou emocionado com as suas palavras, né? Se começar a chorar todo mundo aqui, não é falsidade, viu, pessoal? Mas se tiver vontade de chorar, é só olhar para essa mesa, né? Aí você pensa que é as bodas do Cordeiro, né? E enche o coração da gente de alegria. Aí a gente chora mais ainda. Eu estou aqui à disposição, fica à vontade. Tá uma alegria estar aqui com o pastor Eli de Barros Lage. Sim. Eli foi o primeiro a me trazer em Curitiba, naquela época que eu era crente ainda, né? Porque agora eu sou salvo. Já falar antes que alguém já solta Feliciano, não é mais crente. Né? Uma alegria estar aqui com o pastor Erickson. Erickson. E aqueles dois, Erison. Isso. Se falar 3 vezes o nome dele, está batizado com o Espírito Santo. O Erickson, eu lembro daquela marca de Sony Ericsson, Sim, né? Aqueles celulares. E ali tem aqueles 2 figuras ali. É o Gesiel Exídio e também o Léo Dal Negro. O Gesiel já chegou me aloprando. Falou assim, o senhor não vai fazer aquela oração dos demônios no raio de 5 Eu falei, se eu fizer a primeira cair a ele, aí não vai dar muito certo. Não, e ali, pastor, ali o senhor vai ter que expulsar de 1 em 1 para não causar tumulto. Em ordem alfabética. E o último que saiu, o senhor tem que falar
apaga a luz e fecha a porta. Você vai ficar quieto ouvindo toda essa calúnia contra a sua vida? Eu aprendi a respeitar as mulheres. Uma alegria ter aqui na mesa também o pastor Eli de Barros, que vai nos ajudar, né, nesse bate-papo, né, pastor Eli? Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, Fábio. Eu sempre estou acompanhando os seus debates e vendo também o crescimento desse podcast, né? E é uma honra estar aqui com o pastor Marco Feliciano. A gente tem uma amizade já de mais de 25 anos e os cabelos nem eram tão brancos. No meu caso, você já não tem mais nem cabelo, né? Eu não sei que espírito foi esse. O pastor Marco, a barba tá mais branca do que o cabelo, né, pastor? Exato, Só dá uma tingidazinha. O cabelo ele vai ficando branco daqui, aqui dos lados, e aqui já tá até ralo o cabelo. Tô quase careca como ele também aqui em cima. A pintura aí tá, em cima não funcionou, né? Eu não pinto Na barba cabelo. não, tem que pintar a barba também. O inimigo é furioso. Vai. Ontem no fim do Sei. culto, o senhor usou um vaso. Amanhã o inimigo vai tentar tirar a sua paz. Não deixa. Tá. Mas Senhor? Tá vendo o que eu faço? é uma luta. Não é fácil, né? Mas, A Fábio, gente que tem um brilho assim é natural. Né? É que uns, na verdade, começam a ficar careca aqui na frente, outros aqui atrás e outro no meio, né? exatamente. Mas o Marcos é o seguinte, o tempo passa, o tempo voa e muita coisa muda, mas esse cabelo dele é a única coisa que ele não vai mudar nunca. Olha só, você sabe que o trauma implantes, da minha vida tinta, tem um fundo etc. musical aí. Se o Roberto tivesse que falar, Roberto, muda a música. Desde que eu conheci ele a primeira vez em Maringá, em 1920, já era assim. 1900 antigamente, né? Pastor Eli, uma alegria ter o senhor aqui. Pastor Amém. Emerson também vai me ajudar aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Estamos juntos, pastor Fábio, um prazer. Pastor Marco, Eli, grande amigo, galera toda aí. De volta aí, muito bom. Maravilha. Pastor Marco, a gente estava falando de aparência aqui, de cabelo, e eu estava, nesse tempo, assim, analisando que nós temos alguma coisa em comum, pastor. O quê? Isso aqui vai ficar algo aqui de algo, mas a gente é homem, né? Eu nasci na mesma data que o senhor, 12 de 12 de outubro. 1991. Você é de 91? Sou de 91. Sou de 72. Do dia 12. O meu cabelo é ruim, igual o do senhor, só Não que o do senhor... vamos falar isso, nós podemos... Calma aí, vamos reformar, porque se falar vamos ao isso... cabelo. Bom, se você pode, porque você é negro. Se eu falo isso, eu sou processado. Nosso cabelo não é ruim, nosso cabelo ele é crespo. Isso. É crespo. Mas eu posso falar, o meu é pichain mesmo, sabe, professor? Eu não posso falar, porque se eu falar, eu sou processado. Ele pode. O meu é pichain, o senhor deu uma melhoradinha agora, mas... temos Obrigado isso pela melhoradinha. E essa era a emoção que ele estava sentindo. Quer dizer, foi muita emoção. Ele queria se vingar de mim. Agora a pergunta que fica, pastor, o senhor foi ficando um pouquinho mais velho, o senhor foi ficando mais bonito, então isso quer dizer que há esperança para mim, né? Olha, meu coração agora quase saiu pela boca. Você devia ser era político, né? Porque O Fábio tem a política, ele bate e assopra, viu? o político é desse Bate e jeito. assopra. Não, isso é bondade sua. Eu estou envelhecendo, já tem 50 anos. Né? Eu só emagreci um pouquinho. Acho que dizem que o homem, quando chega nessa fase de 50, né, porque é a fase que a gente já dobrou a curva do cabo da boa esperança, né? Porque a expectativa de vida do homem moderno, pela Bíblia 70, 80, com o advento dessa tecnologia aí de medicina, o homem pode chegar até 90, 95. Então, se eu já cheguei nos 50, já dobrei a curva, agora é só descer. Então, acho que o tempo, para dar uma enganada na gente, faz o homem com 50 ficar elegante, ficar... O pessoal que diz, né, que o homem com 50 ele fica... acho que é essa palavra mesmo, elegante. Charmoso. Né? Então, charmoso é para esconder a feiura, né? Deve ser. Então, acho que eu estou nessa fase, mas daqui para baixo, amigo, a lei da gravidade, ela não tem como ser... A terra puxa a terra, né? Mas, pastor, eu acho que tem... Calma, deixa eu até dar um furo aqui, um furo teológico, né? Sim. Semana passada eu estava pregando na minha igreja, falando sobre o texto de Eclesiastes 12:7 ou 12:8, quando Salomão diz, né, que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, porque Deus o deu. Essa fase do pó volta ao pó é muito sério, né, porque o pó é aqui, a terra. E o homem vai envelhecendo, ele automaticamente ele é puxado para baixo. Pode ver que o velho ele começa a se encurvar, o rosto começa a cair, o pó começa a puxar o pó de verdade. Então, não tem como fugir disso. Né? É a velhice chegando. Você pode até maquiar por aqui, mas por dentro, os órgãos, você não tem como maquiar. O motor ele vai arrefecendo. E é natural. Eu estava agora com o pastor Takayama, nós fomos num restaurante, eu vi ele andar com dificuldade. Ele está com 75 anos.
75 anos. Quando eu vi esse homem pregar, ele tinha 48. Eu era menino, né? Me espelhei nele. Pulava com todo vigor. E hoje com dificuldade para andar. É a terra puxando a terra. Né? É o pó voltando ao pó. E por isso o espírito querendo ir para o céu. Uau. Deus, né? Pastor, mas eu acho que existe um segredo de, na proporção que você vai envelhecendo, vai melhorando. Isso em questão de aparência. Existe um segredo? No meu caso, No seu caso, você está sendo bondoso Não, demais é comigo. que eu acompanho o senhor na época que o senhor, bem antes que o senhor deu uma melhorada no cabelo, deu uma melhorada no rosto, o senhor foi melhorando. Qual é o segredo de ir melhorando a cada etapa da vida? Deve ser amor a Cristo, paixão. A Aurorinha que nasceu, a minha netinha, me encheu a nossa casa de alegria. Eu me cuido, eu sou um homem vaidoso, né? Dizem que o homem vaidoso ele é metrosexual, né? No meu caso, eu acho que eu sou quilômetro sexual. Né? Eu sempre me cuidei bem, né? Eu sempre gostei de... eu sempre tirei o excesso de sobrancelha, porque se eu deixasse, minha sobrancelha, ela se encontrava. Se você pegar um vídeo meu de 25 anos atrás, minha sobrancelha, ela vinha aqui. Eu tinha aqui uma... Eram as asas do Batman. Tenho umas fotos suas assim. Não, você guarda essas fotos para você, em nome do Senhor Jesus. Não exponha. Né? Então, eu acho que é isso. Eu me cuidei, né? Eu moro numa casa que só tem mulher. Mulher vaidosa por natureza. Elas acabam cuidando de mim também. Ô pastor, mas isso dá um choque na questão doutrinária, conforme o senhor pregava antigamente. Sim. E também até hoje nós temos alguns campos ministeriais que, entrando nessa questão de uso, costume, tradição, dogma, acaba entrando em conflito. E eu ouvi até a mensagem do senhor no Gideões esse ano, que o senhor deu um grito lá que eu acredito que foi o grito de uma geração que acabou se afastando da igreja, se afastando até de Cristo, por conta dessa tradição, desse dogma e da questão do costume exagerado que afastaram muitas pessoas da igreja de Cristo, como o não uso de barba, adereços, calça, enfim. Quando o senhor começou a, vou usar a expressão que eles usavam, a se entregar a essa vaidade, só usando a expressão que eles usavam, né? A se entregar a essa vaidade, muitas portas se fecharam para o senhor? Bom, vamos lá, Era uma vez. Senta que lá vem a história. Eu sou assembleiano de berço, nascido no meio do mato, no interior, mas uma igrejinha pequena, e com aqueles usos e costumes ferrenhos. Né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, que hoje é minha esposa, é a irmã de Leusa, eu falei assim para ela: o dia que você cortar o seu cabelo, me corta da sua vida. Porque eu aprendi assim. Né? O meu mundo era limitado e o meu conhecimento bíblico era limitado àquela congregação lá do meio do mato. Aí eu comecei a fazer teologia. Por que os nossos pais não queriam que nós estudássemos teologia? Porque você conhece a verdade te liberta. Jesus disse isso. Isso não é nem religioso, isso é filosófico. Você conhece uma verdade, automaticamente ela quebra os grilhões que te prendiam. Quando você estuda teologia, você começa a perceber que usos e costumes, eles são culturais, temporais, né? E nem sempre uma geração é obrigada a passar esses costumes para frente, porque o mundo ele se movimenta, tudo muda, né? O que não pode mudar é o produto, mas a embalagem dele é automático. Ou você muda a embalagem, você não vende mais o seu produto. Verdade. E eu enxerguei isso muito cedo, né? Eu fui pregar nos Estados Unidos a primeira vez e eu tive uma crise espiritual existencial. Porque eu saio da Assembleia de Deus aqui no Brasil num costume extremamente fechado. Chego numa igreja brasileira, de americanos, de brasileiros nos Estados Unidos da América, onde era uma época que as mulheres faziam aquelas escovas e o cabelo, as mulheres pareciam um leão. Não sei se vocês lembram disso. Ministério Voz da Verdade, nos discos, antigas mulheres tinham aqueles cabelões. Aí eu chego e vejo na Assembleia de Deus as mulheres de brinco, as mulheres todas pintadas, porque a doutrina assembleiana era assim, 90% para a mulher e 10% para o homem. Já tinha uma desigualdade imensa. Era mais fácil você ser um homem crente do que uma mulher crente. Né? E aí, quando eu vejo tudo aquilo, eu falei, meu Deus, vou mudar a mensagem. Eu vou pregar para esse povo voltar para Jesus, porque na minha mente, trabalhada no interior, a aparência delas não condizia com a fé que eu tinha. Mas durante o culto eu vi essas mulheres se entregarem em adoração, em unção, e aí eu entrei em conflito. Eu falei, mas como pode? Calma aí, está tudo errado na minha cabeça, porque eu venho de um lugar que diz que mulher que é assim, ela não sente o Espírito Santo, e aqui o Espírito Santo tomou essas mulheres. Eu comecei a estudar, e quando você começa a estudar e analisar, você é liberto, é automático.
Eu falei, não, eu não vou. Como Deus havia me transformado já num ícone para aquele tempo, eu falei, já que eles não me escutam, porque eu fui tentar falar com o meu pastor. Eu fui tentar falar com o pastor presidente do meu campo. Eu tive com o pastor presidente da nossa convenção na época, que eu cheguei com um cavanhaque, ele olhou assim para mim e falou assim, ô Feliciano, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é isso aqui invertido. Eu falei, isso aqui é bigode superior, isso aqui é bigode inferior, está no mesmo rosto e brota na mesma pele. Ele começou a rir, porque ele é muito inteligente, nosso pastor, né? O pastor Zé Wellington, ele riu, mas falou, só você mesmo, Feliciano. E é tanto que ele nunca falou para mim, tira ou coloca. O pastor Zé Wellington era muito aberto a ouvir pessoas que tinham o que falar diferente. Mas por conta da tradição, a tradição mata, as pessoas não entenderam. Então eu falei, já que não me escutam, eu vou tentar ser o modelo. Porque eu vi o futuro. A diferença de um visionário é esse, ele enxerga o futuro, ele não enxerga só o aqui. O que eu vi no futuro? Eu vi um futuro onde os meus filhos não estariam mais na igreja. Porque a evolução social era muito rápida. Eu falei, daqui a pouco nós vamos ter um conflito de gerações e essa geração vai achar que a unção de Deus, porque Deus me usa, está na ausência de uma pulseira. Por isso eu fui o primeiro a colocar essa pulseira. Meu braço é deformado, que é uma pulseira enrijecida. Eu tenho aqui sinais no braço. Que não, eu fui o primeiro a colocar. E coloquei por quê? Para tentar mostrar aos poucos que a unção não estava na pulseira. Aí eu deixei meu cabelo crescer. Aí eu estiquei meu cabelo. Eu cheguei a pregar com lente de contato verde, azul. Eu não era um rebelde, como eles pensavam. Eu estava tentando mandar um recado, não para eles. Porque eles, o velho, nada tira ele da presença de Deus. Pode cair um mundo perto dele, porque o pé dele está fincado numa rocha tão firme que ele suporta qualquer coisa, mas a juventude que estava vindo atrás, não. Eu falei, eles vão achar que Deus está me usando porque eu sou um homem santo, quase o quarto membro da Trindade. E não havia nada disso. Porque a escolha divina para a minha vida era uma unção especial para esse tempo. Então eu falei, então já que eles não me escutam, eu sei que eu vou pagar o preço, eu nunca fui burro, eu analisei as perdas e os ganhos, mas eu pensei, no Brasil, naquela época, nós tínhamos 160 mil templos da Assembleia de Deus. Eu já tinha corrido do Oiapoque ao Chuí, sabia que cada Assembleia de Deus era de um jeito. Vou contar uma coisa para você que eu nunca contei em lugar nenhum. Preguei uma vez em Minas Gerais ali, e o culto foi uma glória, uma igreja muito ungida. Aí o pastor nos chamou, como é de costume, fez a mesa de jantar, e quando eu estou lá vendo aquele jantar, eu sou muito expansivo, né, brinco muito, eu olhei e senti falta da Coca-Cola. E quando estava todo mundo sentado, eu falei, pastor, cadê a Coca-Cola? Criou um clima na mesa, eu senti um clima que as pessoas abaixaram a cabeça. O pastor só deu uma olhadinha para um, para outro, foi saindo todo mundo da mesa, saiu todo mundo daquele lugar, ficou só eu e o pastor. Quando estávamos só nós dois, ele disse, como você faz isso? Você vem pregar na minha igreja, eu abro as portas para você e você vem pedir Coca-Cola. Aqui no nosso campo, eu proíbo Coca-Cola. Ele andava com uma tampinha, que era de latinha, a gente chamava, no interior de São Paulo, chamava bilinha. Ele tirou do bolso e me mostrou que tinha cafeína na Coca-Cola. E a cafeína viciava. E ele disse que por conta disso era pecado tomar Coca-Cola naquela igreja. Olha o que eu vivi. Eu preguei uma vez numa igreja, eu fui pregar em Embu das Artes, São Paulo, nosso ministério. Me buscaram na rodoviária, quando me levaram na casa do pastor. Quando o pastor abriu a porta e me viu de calça jeans, ele olhou para os obreiros saíram todos da sala. Ele falou, como é que você vem aqui na minha igreja de calça jeans? Eu falei, mas qual o problema? Ele falou, não, você é pastor assembleiano. Você tem terno? Eu falei, tem. Então entra no quarto ali, troca, coloca o terno, que aí nós vamos conversar. 2 semanas depois, fui pregar no Rio de Janeiro. O culto, uma benção, no sábado, domingo de manhã, fui almoçar no apartamento do pastor, terminei de almoçar, sentei na sala, o pastor foi lá no quarto, pegou uma sunga e jogou em cima de mim. Para que isso, pastor? Coloque que nós vamos tomar um banho de praia. Eu falei, não, pastor, não. Ele falou, não o quê? Se você não vai colocar, então você não vai pregar na minha igreja de noite. Assembleia de Deus. Então, na ausência de uma doutrina teológica verdadeira, na ausência de uma performance unificada da Assembleia de Deus, um padrão, o itinerante tinha que... A gente saía de casa com 10 tipos de roupa, 10 tipos de linguagem para saber o que fazer. Eu falei, tradições diferentes. Eu falei, isso é hipocrisia. E a hipocrisia mata. Eu enxerguei isso lá atrás. Então eu comecei a tentar, numa revolta, né?
mostrar para os jovens que eles podiam ser diferentes. Falei, vai custar caro, vão fechar portas, mas outras vão se abrir. E eu arrisquei. Ô pastor, nessa época aí, teve uma mensagem sua que me impactou muito, de forma negativa até. Porque eu sigo o senhor nas mensagens, desde os Gideões, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Essa foi a primeira. Depois Agitadores de Jeová, aí o senhor vem com o grande conflito, o senhor vem com quanto vale uma amizade, o sonho de José. O sonho de José. O senhor vem crescendo. Só que teve uma mensagem que o senhor trouxe depois em um outro contexto, que chegou lá na Bahia, lá em Porto Seguro, asfixia religiosa. Nesse período aí, o senhor acha que os cristãos de fato estavam sofrendo essa asfixia por causa da religiosidade? Sim, porque essa mensagem foi a primeira que eu falei, bom, eu estou num ponto aqui que eu acho que daqui, se eu perder, eu vou perder 20%, 30% da agenda, eu consigo me manter com 70%. Essa mensagem tem que chegar no coração do povo. E foi onde eu comecei a pregar, não contra a nossa igreja, mas contra a hipocrisia que havia dentro da nossa igreja. Né? Porque uma coisa é você ser crente de banco, sentado lá, e é a melhor coisa que tem, viu? Contei ontem uma história para o Eli sobre isso aqui em Curitiba. Né? A melhor coisa que tem é a ignorância. Né? Tem até uma palavra que diz que a ignorância é uma bênção. Você não saber de tudo é uma bênção. Mas quando você começa a acender, você sai lá do alpendre e vem para o Santo dos Santos, quando você conhece os bastidores, quando você conhece a vida dos grandes líderes, e você vê que eles falam uma coisa e vivem outra, e você vê que o pobre, o simples, o crente humilde, ele é pisoteado, ele é asfixiado, ele é enganado. É feita uma lavagem cerebral na cabeça dele, porque sem a lavagem cerebral a pessoa não vai dizimar, ela não vai ofertar, você não vai ter o seu reduto, o seu rebanho, você não vai poder guiar o povo para cá ou para cá. Né? Então, em nome de tudo isso, eles sacrificam vidas. E eu sou um evangelista, o evangelista é um profeta. Sim. Pastor, o senhor então eu comecei a falar sobre asfixia religiosa. Como? Porque, desculpa, Tudo bem, Fábio, fica à vontade. eu tenho 30 anos pregando e hoje sou pastor. E eu descobri que existe cura para quase todas as doenças, menos para uma, a doença religiosa. A ferida provocada pela religião, ela é um câncer, ela vira uma metástase. E é muito difícil você curar. Tem muitas pessoas assistindo agora que tem o avô assembleiano, a avó que veio da Deus e Amor, gente, e os seus avós é perigoso nem te dar a paz do Senhor por ver você hoje usando barba e estando numa igreja cantando. Porque a mente deles foi trabalhada assim, foi feita uma lavagem cerebral. Na mente deles não tem um céu para nós. E isso é pecado. O pior pecado está nisso. Dia desse eu preguei numa sede de uma grande igreja histórica, inclusive no Rio de Janeiro, era uma Santa Ceia, e eu olhei a igreja e eu vi que o pastor, olha só, século XXI, o pastor perguntando quem é que tinha que se acertar para tomar ceia, para vir na frente, pedir perdão ainda hoje. Eu falei, como assim expor a pessoa ao ridículo desse jeito? Né? Assim, coisas assim, ó, irmãos, essa semana eu fiz, não dá nem para falar aqui. Eu falei, mas como assim? Aí eu questionei na pregação, falei assim, vamos falar sobre a Santa Ceia? Quais são os dois elementos da Santa Ceia consagrados? O pão e o suco de uva. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E o suco de uva? O sangue. Para que serve o pão? Para que serve o corpo? Por que nós comemos o corpo de Cristo? Seríamos nós antropófagos? Será que nós comemos o corpo do nosso Deus? Isso chega a ser horrível, né, de se falar. Não, nós não somos carnívoros. É um símbolo. É Jesus dizendo, o pecado do homem que separa ele de Deus está aqui. É o símbolo, é o corpo. Porque é a terra que nos separa do céu. Porque a terra milita pela terra. Os pecados que nós temos estão na carne. O desejo, a luxúria. Né? Então, Jesus está dizendo assim, a carne de vocês é podre, não presta para nada, mas a minha carne, ela é pura, porque eu venci. Então, quando você come a minha carne, você se fortalece, a sua carne se fortalece. Agora, para que bebemos o sangue? Nós somos vampiros? Seriam os crentes vampiros que nós tomamos o sangue do nosso Deus? Não tomamos o sangue porque nós não cremos na transubstanciação, como crê o catolicismo, na transformação literal do pão em carne e do vinho em sangue. Há um símbolo no sangue. O sangue serve para quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É uma lei estabelecida por Deus. E o sangue é para purificar o pecado, não é? Pois bem, aí o pecador miserável vem e fala assim, eu pequei. Aí a igreja fala assim, então você não pode participar do sangue que purifica.
É um contrassenso. Alguém diz, não, mas está escrito que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Pois bem, então vamos interpretar. Quem é digno de participar da Santa Ceia? Tem alguém? Sobra ninguém. Eu não sou digno. Ninguém. Não, mas eu não sou adúltero. Ah, você não deitou na cama e foi pego ou confessou. Mas Jesus disse que o adultério é só você olhar e cobiçar e desejar. Se no coração desejou, você já adulterou com a pessoa. Eu nunca vi ninguém ser excluído da igreja porque, olha, eu desejei alguém. Eu vi gente ser excluída porque ela dormiu com alguém. Sim. Entende? Então, as hipocrisias, eu falo, tomar a ceia indignamente, não é você tomar em pecado, porque em pecado estou eu todos os dias, a todas as horas, em todos os momentos. Paulo diz, quem me livrará desse corpo podre? Né? É um espinho na carne, é o mensageiro do diabo vindo esbofetear a gente todo dia, nos jogando no chão. Então, aí eu comecei a falar sobre isso e eu fui aprofundando. Aí quando eu falei assim, vou dizer para vocês o que é tomar indignamente. É você participar da ceia sem saber o significado dela. Você é indigno porque você não sabe o que você está fazendo. Você toma Santa Ceia sabendo que você é um falido eterno porque sua carne não presta, mas a dele te fortalece. Você é um pecador eterno, mas o sangue dele te purifica. É você agradecer ele por ter nascido, morrido e ressuscitado por nós. Aí vai o crente antigo tomar Santa Ceia. Vou te mostrar como é que eles tomam indignamente. Tomando a ceia indignamente. É tomando a ceia, olhando do lado, depois, fulano de tal não tomou a ceia do meu lado. O que será que ele fez? Está em pecado. Olha ali, não, teve uma pessoa que fez assim 3 vezes, mas não teve coragem de pegar. Virava piada. É a pessoa tomar olhando, não vai acabar isso aqui logo não, porque eu tenho que ir para cá assistir o Big Brother, eu tenho que assistir minha série. Isso é participar da Santa Ceia indignamente. Então, quando você começa a falar das verdades, você começa a entrar em conflito com os dogmas. Ô pastor, mas dentro desse contexto aí que o senhor trouxe para a gente, não dá abertura para aquilo que algumas comunidades de fé hoje estão fazendo, que todos podem participar da ceia, independente se seja membro ou não, se seja batizado ou não? Porque o senhor sabe que tem algumas comunidades que no culto de ceia, eles consagram a ceia para todos. E as pessoas que estão lá vão participar por falta de uma coisa que não falta ao assembleiano, que é Bíblia. Se você ensina, a pessoa não vai praticar. Se você ensina que a Santa Ceia é um ato sagrado, e a pessoa tem que, pelo menos, para participar do corpo, você tem que pertencer ao corpo. Para pertencer ao corpo, você tem que ser batizado nas águas. Porque se você não morrer para o mundo e não nascer para Cristo, você não é filho. Se você não é filho, não pode participar da ceia da família. Não se ensina. Então, nós temos esses dois extremos. Nós temos os extremos da tradição e nós temos o extremo do liberalismo. Exato. O senhor tem uma mensagem, eu vou pegar a mensagem do senhor aqui. Ponto de convergência aqui, que é o equilíbrio. O equilíbrio. Eu vou usar as mensagens do senhor. O senhor tem uma mensagem na UMADS Camboriú de 2000, Geração em Declínio. Essa é antiga, eu assisti. Meu Deus, eu nem lembro. Lá o senhor aborda sobre 5 tipos de igreja na Igreja Universal. A anarquista, a igreja fanática, a igreja liberal, a igreja conservadora e que Deus estava buscando o 5º tipo de igreja, que é uma igreja equilibrada. Rapaz, eu preguei isso. O senhor pregou isso naquela época. Eu vou voltar a pregar esse negócio. Tem essa mensagem gravada? Tem. Devolve o esboço para ele. O senhor prega ali em Juízes 2:10. Foi congregado uma outra geração na casa de seus pais que não conhecia Deus. O Senhor. E nas obras que fizeram Israel. E, em paralelo, o senhor fala sobre Icabô. Foi-se a glória de Deus. Que mensagem. Fala sobre geração então, em declínio. Veja só, eu já falava isso naquele tempo, né? Então, a igreja, ela precisa... O que está faltando hoje na igreja, Fábio, que eu vejo? Eu preguei no Gideões esse ano, eu falei sobre o conhecimento demais leva a igreja a se tornar uma igreja fria, formalista. A graça e a unção demais leva a igreja a ficar uma igreja fanática. Então, todo extremo é perigoso. O que nós temos que fazer? Como Jesus, crescer na graça e conhecimento. Unção e palavra. É um nível que a minha geração, acredito que chegou. Né? Nós fomos depurando e nos purificamos. Nós chegamos num ponto... Eu posso falar de mim, eu tenho graça e tenho conhecimento. Eu prego, o rico, o intelectual para me ouvir.
E o irmãozinho da roça também para me ouvir. E isso não tira de mim a unção do Espírito Santo. Eu ainda pulo, falo em língua estranha, não pulo mais alto, porque eu não dou conta que a coluna não aguenta mais, estou velho. Né? A gente vai travando com o passar do tempo. Mas o ponto de equilíbrio nós temos que encontrar. É possível, mas isso custa caro. O problema é que o avivamento, que é o ministério que Deus me deu, um ministério voltado para o avivamento, e eu estudei todos eles, o problema do avivamento é a ausência de um mestre que tenha paciência. Né? Jesus, quando falou sobre a composição ministerial, aliás, Paulo falando da composição ministerial que Jesus deu à igreja, são 5 os ministérios, ele não deixa de lado o mestre. É preciso ter, mas tem que ter o evangelista, o pastor, o profeta, o doutor e o mestre. A ausência do mestre faz o avivamento se tornar uma coisa banalizada. E se você não controlar, você pode escambar para heresia, fanatismo ou para pura idiotice. Porque o mestre é aquele que vai ter o equilíbrio, só que o mestre tem que ter paciência. Ele não pode ser bruto como eram os mestres nossos antigamente. Eu vi igrejas que simplesmente pararam com a unção do Espírito Santo, que o pastor não tinha paciência. Começava alguém a pular, gritar, ele pegava o sininho, tocava, mandava todo mundo quietar. Se ele tivesse tido paciência, ele chamava aquela pessoa e falava, pode ser assim, mas deixa eu te mostrar a Bíblia. Você tem que começar a equilibrar. A ausência do mestre em ensinar matou. Por isso que nós temos a Assembleia de Deus. Eu preguei semana passada em Bagé, num mega evento no Rio Grande do Sul, e falei sobre a falência de um requisito da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem uma doutrina pentecostal. Não tem uma doutrina pentecostal? Qual é a doutrina da Assembleia de Deus, então? A nossa doutrina... Vamos falar de Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é fundada por 2 batistas. Daniel Berg e Gunnar Vingre. E aí esses 2 batistas tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Eles não tiveram uma doutrinação espiritual. Eles experimentaram o Espírito Santo. A unção veio sobre eles e eles vieram no conhecimento teológico batista e na oração e na crença no sobrenatural. E Deus fez a igreja crescer. Quando a igreja cresceu e falou, agora precisamos colocar um seminário teológico. Que teologia vamos ensinar? A teologia dos nossos pais. Qual era a teologia de Daniel Berg e Gunnar Vingre? Batista. Aí criou-se alguma matéria sobre o Espírito Santo, pneumatologia, paracletologia, e pararam aí. Não se falou sobre a homilia pentecostal, sobre a liberdade pentecostal. Não se explicou porque Paulo ensina a igreja aos Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons e como os dons podem ser usados. Por isso que você vai num lugar, você vai no norte, as Assembleias de Deus são vivas. O povo, os cultos, você tem até dificuldade para pregar de tanta alegria que o povo tem. Você vai mais para o sul, a igreja é um pouco mais calada. Mas como pode ser a mesma Assembleia de Deus? Você vai numa Cristã do Brasil no sul, ela é igualzinha a Cristã do Brasil do norte. Você vai na Batista X do sul, é a mesma, ela tem padrão. A Assembleia de Deus não tem padrão porque faltou a doutrina pentecostal. Faltou alguém ter paciência de explicar para nós, colocar as pessoas dentro da escola dominical. Ensinamos. É a igreja que mais tem ensino, é a igreja que mais lê a Bíblia, ainda é a Assembleia de Deus. Por isso eu sou assembleiano e amo a minha igreja, e amo a minha geração. Mas faltou alguém ter paciência para explicar. Os maiores ensinadores da Assembleia de Deus da minha geração, Antônio Gilberto, Cláudio Ono, são homens que eu conheço muito bem. Alguns eu conheci, mas eu não me lembro de ver esses homens em eventos onde eu estive orando em línguas. Nós temos aqui em Curitiba o pastor Elienay Cabral, que ele... Elienay, eu peguei a fase de Elienay. Gosto muito de Elienay, já pregamos juntos. O Elienay é um dos poucos que tinha a cultura e a unção. Mas os maiores... Mas o Elienay já pode ser considerado a segunda geração, né? Porque aquela primeira geração do pastor Pimentel, nós começávamos agora. O pastor Pimentel, não, você nunca viu ele falando em língua estranha? Você viu alguma vez? Nunca. Eu convivi com ele há muito tempo. Mas nós temos hoje o pastor Wagner fala em línguas estranhas na nossa igreja. Então, mas olha que nós estamos falando aqui sobre líderes se falam em línguas, mas é a Assembleia de Deus. Exato. Verdade. Você está entendendo? É nisso que nós estamos... É disso que eu estou falando. Então, faltou alguém se debruçar sobre um assunto e falar, não, vamos criar uma matéria sobre doutrina pentecostal. Eu... Enxergando longe, eu tenho meu curso, eu tenho o ITC, que é o Instituto Teológico Carisma, formei mais de 8.000 alunos, e eu tenho um livro só sobre a cultura pentecostal, doutrina pentecostal, que eu escrevi, né? Porque eu milito nessa área. Então eu ensino que é possível a pessoa ser
ter conhecimento e ter unção, e crescer no mesmo nível. Porque se você não manter esses dois lados unidos, a igreja ela tende a perder a sua força. Porque a força da igreja está na unção do Espírito. O caráter da igreja está no conhecimento da palavra. Quando você cresce no Espírito e na palavra, você tem uma igreja que ninguém toca nela. Verdade. Pastor, eu não digo nem pela falta dos mestres, porque mestre nós temos e tivemos bastante. O que eu falei dos mestres? A paciência para ensinar. Porém, eu penso também que, pela Assembleia de Deus ter crescido de forma absurda no Brasil, não alcançou a todos e em todos os lugares. Só que eu percebo que, mais do que nunca, há uma necessidade de se levantar mestres capacitados para falar sobre essa temática do pentecostalismo, porque hoje a gente vive os extremos do pentecostal. Ao mesmo tempo que nós temos o neopentecostalismo, nós também temos o pentecostais extremistas, que aparece um tal de idioma que acaba tendo público, acaba tendo um filho da Flor de Lis que chama de proeminência, é o nome do cara. Você lembra que eu falei agora lá atrás que chega a idiotice? Sim. É a falta de uma doutrina que mostra o que é uma doutrina de verdade, estabelecida, com ensino, padrão. Não roubar das pessoas a essência e a sensibilidade do Espírito. E também não deixar eles extrapolarem os limites. É possível. Paulo, olha, é interessante, a igreja precisa entender isso. Quando Jesus quis falar sobre o poder do Pentecoste, ele não falou para Pedro nem para João ao dar a doutrina. Ele falou para Paulo. Paulo é o erudito do Novo Testamento. Paulo é o advogado, Paulo é o poliglota, Paulo é o homem preparado, é o homem de sangue azul, é o homem que vem da aristocracia, é um homem que tem 2 nacionalidades. Por quê? Porque Jesus ensinou a ele o Pentecoste, porque os dons do Espírito, quem foi que falou sobre línguas estranhas? Foi Paulo. Sim. Capítulo 14, quem fala em línguas não fala homens, fala Deus. E quem é que está falando sobre isso? É um intelectual bíblico. Então Jesus deu o ensinamento para aquele homem porque ele tinha o equilíbrio, a palavra e a unção. Paulo era isso. Os outros não tinham isso, talvez não tinham nem condições. Veja o extremo da igreja de Jerusalém. A falta do conhecimento. Pedro fez todos os crentes vender tudo que tinha e colocar nos pés dele. A igreja faliu. Os crentes passaram fome. Se não é a igreja de Éfeso salvar, a igreja de Éfeso, essa sim, ensinada e doutrinada por Paulo, salvar Jerusalém, os irmãos tinham morrido de fome. Então, Jesus deu o ensinamento do poder do Espírito para um intelectual. O intelectual ensinou aquela geração. Só que o ensino pentecostal ele é tão dolorido, porque se você não tiver quem controle, ele pode ir para o extremo da idiotice, que você vai encontrar Paulo, chegando em Atos capítulo 19, 20 anos depois, ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra crentes, e ele faz a pergunta mais absurda que um pastor pode perguntar para um crente. Você conhece o Espírito Santo? E eles falaram, nós nunca nem ouvimos falar. Vocês conhecem o quê? O batismo de João. Nós somos batizados, conhecemos Jesus, a história de Jesus e o batismo de João. Então eles tinham a palavra, mas não tinham a unção. É só depois que Paulo ora por eles recebem o batismo com o Espírito Santo, que Éfeso, a cidade de Éfeso, ela é transformada no polo do pentecostalismo do mundo antigo e a igreja mais poderosa da história, a quem Jesus mandou uma carta lá no Apocalipse. João foi pastorear essa igreja, de tão importante que ela se tornou. E ali a cidade de Éfeso passa por uma transformação, o templo da deusa Diana é fechado, os centros de feitiçaria são fechados, que a Bíblia diz que os feiticeiros iam para a rua trazer os livros, fórmulas de encantamento para serem queimadas. E Jesus deu isso para quem? Para um intelectual. Então os intelectuais da Assembleia de Deus precisam voltar a ensinar sobre os dons. Mas quando vão ensinar os dons, ao invés de estimular o crente a buscar, o ensinamento é tão pesado que desestimula. Você fala, não, cuidado, porque todo extremo começa a mostrar um lado ruim, que é a extravagância, é a adoração extravagante. As pessoas indo para esse lado de brincar, virou piada o movimento pentecostal. Sim. Se eu fico triste quando vejo os TikToks da vida, imagina o Espírito Santo como fica. É, verdade. Ô pastor, mas a necessidade de falar sobre esse tema é urgente. Até porque nós temos também os sensacionistas que, com o advento das redes sociais, eles cresceram de forma absurda. E é por isso que nós temos muitos jovens assembleanos
céticos concernente à questão dos dons espirituais. Sim, porque não teve nenhum dessas grandes denominações pentecostais para ter o contraponto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Porque todos os grandes avivamentos terminaram em tragédia, na ausência de um mestre. Você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Sim. Para nós é lindo falar. Sabe como terminou, não? Não sei, pastor. Seymour preso. Eu não vou contar a história, porque é muito triste, que vasculhem aí. Por quê? Porque era muita glória e nada de conhecimento. E foi ao limite, né? Uma criança come mel, se não sendo controlada, daqui a pouco ela se lambuza e vai ter diarreia e vai sofrer as consequências. Faltou o mestre para ensinar, mas com carinho. Não é o mestre falar, cala a boca, para, senta, isso é isso. Não, é o mestre chamar o profeta, chamar o crente sensitivo, o crente que está adorando, falar, olha, é lindo, mas faça assim, com amor. A pessoa vai aprender. Se ela não aprende na primeira, aprende na segunda. Mas nossos pais não, com aquele bendito sininho do púlpito assembleiano, vocês lembram não? Fazia todo mundo. Da igreja do pastor Eras tem até hoje. Quieta! Eu lembro que nós estávamos num culto uma vez lá no salãozinho da Rua 1, Jesus batizou o irmão com o Espírito Santo na hora do hino da harpa. Olha Cantando o hino 15 da harpa, Jesus batizou o irmão. O irmão estava falando em línguas, o presbítero pegou o sininho, quieta. O irmão falou, foi batizado com o Espírito Santo. Falou, mas agora não é hora disso. Quieta. Como não é hora do que? Jesus está batizando com o Espírito Santo, não é hora. Ele pedindo Deus. Olha a falta do conhecimento. Não era para a igreja se alegrar com aquele irmão que estava sendo batizado naquele momento. E depois o pastor chamando e disse, você pode, mas se controla. Faz assim, assado. É um treino. Né? É um treino. É perfeito. Pastor, na sua época tinha muitos referenciais e talvez essa é a dificuldade da nossa geração, a ausência de referenciais. Na sua época, os referenciais eram o pastor Takayama, pastor Gesiel Gomes, pastor Luiz Antônio também, que veio Luiz Antônio já é de outra safra, mas na minha época nós tínhamos 5. Gesiel, Gilmar Santos, Gesiel Nunes Gomes, o pastor Takayama, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, e estava chegando o Gilmar Santos. O Gilmar Santos estava começando. Estava começando. Então, eram esses 5. Na minha geração, já estou com mais de 30. O referencial que a gente teve foi o senhor, pastor Marco Feliciano. A gente pode pontuar aqui e separar em 2 gerações, antes e depois do Feliciano. Eles falam agora, isso por aí. Né? Então, assim, nessa geração atual, não há uma escassez de referenciais, porque hoje a gente não tem mais um padrão de referencial. Antigamente a gente tinha um padrão de referencial. Hoje se mistura, ao mesmo tempo que nós... Vou citar nomes. Tem o Eliseu Rodrigues, aí ao mesmo tempo tem um que contrapõe para outros. Tem o Leonardo Salles, aí de repente sai do Leonardo Salles, aí você vai e pega um Júnior Trovão. Ou seja, vira uma confusão e já não tem um padrão específico de referencial. Talvez por isso, não é que não, nós estamos tão bagunçados? Não, eu acho que a bagunça veio, não é por causa desses referenciais, porque o corpo, a beleza do corpo está nas diferenças, né? A beleza da mão está na diferença dos tamanhos dos dedos e a função de cada um deles. Se todos os 5 dedos fossem iguais, a gente ia parecer um ET, né? Então a beleza está nisso, um é pequeno, outro aparece mais, um tem uma função. Então cada um desses que você citou, eu respeito, acho bonito a forma como Deus usa, eles não são problema. O problema é a tecnologia, é o acesso à informação desenfreada, desencontrada, é a falta de alguém na igreja ensinar as pessoas, olha, você pode... Cuidado, tem coisas que você não pode comer, porque se você comer, você vai passar mal. Mas como é que você controla o ser humano que tem na mão dele o mundo? Eu falava isso para você ontem, eu falei, o pessoal fala, hoje não há mais grandes ajuntamentos. Para que ter grandes ajuntamentos? A igreja anuncia, vai estar pregando aqui hoje Marco Feliciano. Quem nunca me viu falou, quem é Marco Feliciano? Deixa eu ver quem é ele. Aí vai encontrar meu canal, lá tem 600 mensagens. Eu falo, poxa, prega legal, mas deixa eu ver o que mais tem sobre ele. Aí vai encontrar os Sambalates e Tobias, vai encontrar as línguas feridas, vai encontrar as calúnias, porque internet é o mundo. As pessoas já não acreditam em mais nada, por conta desse mundo tecnológico. Então, nós tínhamos que fazer um ensinamento, né? Quando eu digo que faltam intelectuais na nossa igreja, no pentecostalismo, eu não minto. Mas intelectuais que sejam cheios do Espírito Santo. Não é só o intelectual que tem a cultura bíblica e não crê nos dons. Eu quero um camarada cheio de Deus, que acredite em milagres, que fale em língua estranha, que opera, que entra no manto, mas que ele seja um erudito para debater assuntos sérios. Que deixaram de lado, está aí a questão da barba. Eu falei ali no Gideões, acredito que teve gente, eu recebi acho que uns
uns 50 mil e-mails e mensagens, irmãos falando, pastor, verdade, o senhor fez uma pergunta, eu fiz para o meu pastor quis brigar comigo. O senhor perguntou em que igreja Jesus congregaria hoje se ele estivesse aqui. Esse foi forte. Ué, ele ia chegar aqui de barba, de cabelo comprido, porque ele era um nazireu de Deus, e de vestido. Que igreja aceitaria Jesus hoje? Entende? É complicado. Mas olha só uma coisa tão simples. Será que ninguém nunca tinha parado para fazer essa pergunta? Por quê? Lavagem cerebral feita, gado sendo enviado para o matadouro, só faz o que eu falo, fica me ouvindo. Então hoje as pessoas não são mais assim. Desde que foram para a escola, e a escola nela, ela forma os pensadores. E hoje nós temos na nossa escola brasileira a doutrinação de esquerda. E a doutrinação de esquerda ela é extremamente liberal, ela é relativista. Né? E quando você cria o relativismo, você acaba com tudo. Porque se tudo é relativo, tudo é nada. Né? Porque, calma aí, isso aqui é verde. Não, depende. Depende do quê? Depende se é um daltônico que está vendo ou se é a pessoa... Então, isso aqui é madeira, depende de quem tem a habilidade de tocar. Se for uma pessoa extremamente sensível, se não for quem tem um osso de vidro. Então, quando cria essas doutrinas, elas vão se infiltrando dentro do ser humano e você não tem mais como tirar de dentro delas. Para curar as minhas filhas universitárias, foi um parto. Um parto. Para sentar com as minhas filhas e ir para embates assim severos, para tentar mostrar para elas que o que nós aprendemos não pode ser tirado, porque quando elas vão para a escola aprendem outro tipo de mundo. Começam a ter visões. Hoje, o mundo jaz no maligno. Eu moro numa cidadezinha, chama Orlândia. Tem uma fábrica lá que ela beneficia soja. Qualquer pessoa que venha de fora e entra dentro da minha cidade, ela automaticamente, ao entrar na cidade, pergunta que cheiro é esse? Tem um cheiro agridoce que incomoda, que é da soja sendo beneficiada. Aí, o habitante da cidade não sente. Por quê? Se acostumou com aquilo. Então, a doutrina maligna está na televisão, está nisso aqui. Aí a pessoa vê na televisão... Vocês não lembram, anos atrás, quando a primeira novela da Rede Globo, que tentou colocar um casal, uma dupla lésbica, era uma novela chamada Torre de Babel. Né? Olha só, olha o nome da novela e olha onde eles vão colocar o primeiro casal lésbico da novela brasileira, Torre de Babel. Quando apareceu as duas moças, foi uma revolução tão grande no país, porque os católicos não aceitavam, tiveram que matar as duas personagens num shopping que explodiu, porque tiveram que tirar, ou a Globo ia perder a imagem. Eles não desistiram. Aí foi em outra novela, aí teve aquela Fernanda Montenegro, uma anciã que deu um beijo também. Chocou, mas não tanto mais. Daqui a pouco, agora, em desenho tem. Você vai vendo, o seu cérebro vai absorvendo e já não é mais errado. A mente, Paulo fala sobre a mente calcificada. Os né? pontos de ônibus, shopping, você vai hoje... Acabou, então, mas por que isso? Essa doutrinação entrou na mente da gente. Nossos filhos falam, pai, deixa. E agora tem uma doutrinação muito mais severa, pastor Marcos. A Globo, por exemplo, está apresentando uma novela que se intitula novela cristã ou evangélica, né? E nessa novela também tem esse tipo de conteúdo. É porque, infelizmente... Personagens crentes, mas... Está dentro também da igreja. É um assunto até que nós vamos tratar Exato. agora, pastor. Como... Deixa eu só tentar concluir aqui, né? Então, quando você olha muito uma coisa e ouve muito aquilo, se não tem um contraponto, você vai absorvendo, fica no seu inconsciente e passa a se tornar uma coisa normal. Passou a se tornar uma coisa normal para você, você não tem mais como tirar de lá de dentro. Entende? Por isso essa confusão toda hoje. Esses dias eu vi uma discussão, parece que um grande líder, o pastor Malafaia, fez até um vídeo, né? Num contraponto, acho que foi com a bispa Sônia, não foi? Que ela falou sobre a questão da homoafetividade. Então, relativizando tudo. Olha em que ponto nós estamos chegando. Né? Porque você começa a ver, começa a se acostumar, daqui a pouco nada mais errado. Aceita. Né? O relativismo tomou conta realmente, conforme o senhor falou. Mas, pastor, como nós viveremos o equilíbrio? Certo que, antigamente, dentro dessa doutrina um pouco mais radical, ainda assim já tinha os mais liberais dentro da igreja. Todo tempo teve. Falava de não cortar o cabelo para as irmãs e tinha irmãs que cortavam o cabelo. Falava de não usar brinco e tinha irmãs que usavam brinco. Então, todo tempo teve televisão. alguém... televisão, sempre tinha alguém que tinha televisão. Liberando isso,
Não vai ser pior? Porque agora, por exemplo, nós temos as igrejas inclusivas, salientando que todas as igrejas são inclusivas, só que nós pregamos pela palavra para a mudança e a transformação. Só que a igreja inclusiva, elas pregam um pronome neutro. Tem igreja que na placa está aqui a palavra de Deus é para todos. Entendeu? Mas assim, se a gente for liberando dessa forma, nós não vamos chegar a tal ponto de sermos uma igreja inclusiva. A questão é essa, a igreja não tem que prender nem liberar nada. A igreja tem que pregar a palavra. Quem convence não é o pastor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não convencer a pessoa, não há mudança dentro dela. A pessoa pode ficar dentro da igreja de cabelo comprido, pode não manter relação com ninguém, mas ela é uma pessoa frustrada e machucada porque ela não foi convencida por quem deveria convencê-la. Eu sou assembleiano, sou pastor de uma igreja, fundei o nosso trabalho, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Eu prego Bíblia. Eu não tenho tempo para ficar andando na rua para saber se a pessoa está andando de mão dada ou não. Porque eu venho de uma igreja na mesma cidade que o meu pastor, ele saía andando pela cidade, vendo os casalzinhos de jovem, para na terça-feira falar, eu estava de mão dada, excluído. Aí os irmãos vão falar, naquela época tinha doutrina. Isso não é doutrina. Isso é terrorismo. Então, a palavra tem que ser pregada, mas tem que ser pregada dentro da unção. Vou dar um exemplo prático na minha igreja. Eu estava pregando, acho que agora 2 meses atrás, e falei sobre essa questão sexual, porque ninguém quer tocar nesse assunto. Né? A pureza sexual deixou de existir na igreja. O pastor pode falar o que quiser, não feche os olhos para isso. O casalzinho está namorando, não vão levar um relacionamento puro. No mundo, não os deixa fazer isso mais. O que é ensinado nas escolas, o que é ensinado, o que eles veem no celular, não se faça de rogado, estão lá sim, estão transando, estão fazendo as coisas. E como agir? Adianta se você ser severo, não vou excluir, adianta. O que o senhor tem que fazer? Pedir a graça de Deus e pregar uma mensagem que toque o coração deles. Eu preguei uma mensagem na Santa Ceia, fui incisivo, eu falei assim, você pode esconder de mim, pode esconder do seu pai, mas você não esconde de Deus. E eu mostrei a verdade, falei, você está sendo hipócrita com si mesmo. Depois que eu terminei o culto, bateu na porta da minha casa um casal, pleno século XXI, uma moça bonita. Pastor, eu não quero mais levar a vida que eu estou levando. O senhor tem como conversar com meu namorado? Porque eu estou disposta a largar dele para levar uma vida como a que o senhor falou. Eu falei, mas você chegou a essa conclusão como? Ele falou assim, o Espírito Santo me tocou quando o senhor pregava. É isso que falta. Não é o pastor ficar policiando, não é a irmã do círculo de oração ficar olhando. Falta Bíblia e graça. Se fosse só Bíblia, você engessa o povo. Se fosse só graça, é o fanatismo. Mas se a pregação vier carregada de Deus, o coração da pessoa muda. A palavra por si só confronta e é o Espírito Santo quem convence. E ela, só ela liberta. E só ela liberta. Eu vou deixar o senhor tomar uma água aí, comer um queijinho. Essa mesa aqui hoje de comes e bebes é oferecido pelo Fogo na Brasa. Pode procurar no Instagram, Fogo na Brasa Oficial, através do Fabrício, que todos os podcasts aqui oferecem esses mimos aí para o nosso convidado. Muito obrigado. Fogo na Brasa, ele pode fazer o seu evento, sua reunião de jovens, sua reunião de lideranças. Ele tem um menu específico que vai lá, vai mostrar para você. Você pode escolher o prato que você quiser. Ele faz na sua cozinha ou pode levar tudo preparado e oferecer para vocês. Pode entrar em contato que eles vão atendê-los aí com maior eficiência. Você que chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, não está conseguindo interagir com a gente, é porque a nossa produção só consegue liberar o bate-papo assim que você se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, após 5 minutos, o Léo Dal Negra ali vai liberar o chat para você poder interagir e deixar a sua pergunta. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte da nossa família, já são 18 mil inscritos aqui no canal. Nós, todos acreditando em nossa geração. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigado por deixar o seu like, por compartilhar para mais pessoas. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Estou aqui hoje recebendo o pastor Marco Feliciano, que de fato é minha maior referência como pregador do Evangelho, alguém que de fato eu me inspiro, acompanho desde a minha conversão. Pastor Marco, o senhor já viajou mais de 70 países do mundo. São quase 100. São quase 100 países do mundo. O senhor viajou o mundo praticamente, todos os estados e a maioria... No Brasil foram
4.000 e poucos municípios ali. Meu Jesus. Eu sou o evangelista assembleiano mesmo, aquele que foi em lugares que ninguém nunca foi. Então o senhor viajou e praticamente conheceu o mundo, né? Boa parte dele, Boa todos os continentes, boa parte deles. São quase 100 países, 4.600 municípios, nós temos 5.700. E hoje o senhor também é um dos parlamentares mais ativos da nossa nação. A pergunta que fica é, pastor, o senhor tem vivido a vida e de forma excelente. O que é a vida? A vida é um presente de Deus. É aquele talento que Jesus contou a história, né? E que a pessoa que não soube granjear enterrou o talento, Jesus puxou a orelha dele, né? O patrão chegou e disse, você granjeou o talento que eu te dei? Então a vida é um talento, você tem que fazer ela crescer, tem que viver ela intensamente. Viver da melhor maneira possível, viver ignorando as pessoas que querem te podar da vida, com exceção, é claro, daqueles que querem te ver crescer, que às vezes as pessoas querem te cortar para te ver crescer, né? Pai, mãe, mestres, amigos de verdade, não colegas, amigos, porque o amigo é aquele que chega em você e fala, você está com mau hálito aí, viu? Toma uma balinha aqui ou vai escovar esses dentes. O amigo é aquele que fala a verdade, põe o dedo na ferida. Então a vida é um presente de Deus. E é muito curta, extremamente curta. E é isso que o ser humano às vezes ele não pensa. Mas o homem só vai pensar nisso quando chega nos 50, como eu cheguei. A vida é tão curta, Fábio, que dia desse fui visitar minha mãe e a velhinha, para me dar um abraço, eu tive que ajudar ela a ficar em pé. E minha mãe não é tão velha, minha mãe tem 69 anos. Só que não consegue ficar em pé mais porque chegou a cobrança de uma vida desregrada, de cigarro. Ela fumou 55 anos, 4 maços de cigarro por dia. O pulmão foi para o espaço, né? Batizei ela há 3 anos atrás. Ganhei minha mãe para Jesus, batizei ela nas águas 3 anos atrás. Imagina, 30 anos esperando Jesus salvar a velhinha. E aí, cheguei na casa dela 2 semanas, ela ficou em pé. Quando eu abracei ela pela cintura, eu senti uma saliência na cintura dela. E falei, uai, velhinha, o que é isso aqui? Ela falou assim, meu filho, eu estou de fralda. Rapaz, eu, para não desabar perto dela, brinquei, desconversei. Saí, virei a esquina, parei meu carro, eu tive uma crise de choro ali. Porque eu lembrei daquela mulher forte que eu conhecia, que me colocava no braço e andava quilômetros para me levar na creche, que colocava fralda em mim. E agora ela estava de fralda. Então a vida é muito curta, né? É um idiota o ser humano que acha que porque é bonito, porque é rico, porque é inteligente, que ele acha que pode pisar em cima do outro. Porque tem poder e autoridade, acha que pode humilhar o outro. Tudo passa nessa vida, a beleza acaba com um acidente. A vida acaba como um vapor que se dissolve. A riqueza pode ser dissolvida numa mudança de um plano econômico, né? Então, a única riqueza que o homem tem é Deus, né? Então, a vida, para mim, é isso. É uma aventura, né? É você entrar numa montanha russa, né? Vai ter baixos, vai ter altos, uma hora você vai estar de cabeça para baixo, outra você vai estar de cabeça para cima. E dar graças em tudo. E entender que nós, crentes, somos diferentes, porque a gente sabe que está aqui, mas não é daqui. Pastor Marco Feliciano, sem ser de forma filosófica, mas de forma introspectiva, o que é a vida? De forma introspectiva, a vida para mim é a Aurora, a minha netinha. Ela é a vida. Porque ela entrou na minha casa e virou minha casa do avesso. Ela me fez brincar de boneca. Ela me fez deixar ela botar a mão no meu cabelo, porque ninguém coloca a mão no meu cabelo, né? Ela mexe no meu cabelo, ela pega, ela brinca. Ela me domina. E o que eu vejo na Aurora? Pureza. Querendo viver, querendo descobrir, né? Para mim isso é a vida. A vida para mim é a Aurora. Eu olho para ela e digo assim, eu preciso voltar a viver. Perfeito, perfeito. Pastor Marco, o senhor acompanhou pregadores na geração do passado e o senhor acompanha pregadores na geração presente. O senhor consegue pontuar o que é que os pregadores no passado tinham e essa geração de pregadores atual não tem? E o que é que essa geração de pregadores tem que a geração de pregadores do passado precisava ter? O mesmo público de antigamente. A diferença não está no pregador em si. A diferença está no público para que ele prega. Porque o público da minha geração era santo e exigente.
O público dessa geração raramente tem santidade e, como não tem conhecimento, em terra de cego quem tem olho é rei. Tudo que eles escutam, eles falam, uau! Aí quando vê um velho pregar como eu e outros, aí eles não falam, eles falam assim, hã? Porque acham que a gente tem muito, não é que a gente tem muito. O público da nossa época exigia ali. O povo orava, jejuava. Eu estava num programa de rádio uma vez, eu já contei isso. Aí entrou um irmão ao vivo e falou, como é que o senhor se sente pertencendo à geração de pregadores que não tem unção? Me deu uma raiva. Eu falei, o crente atrevido. Aí ele falou assim, na minha época de jovem, o pregador pegava o microfone e saudava a igreja com a paz do Senhor e acabava o culto. Eu lembro do pastor Takayama indo pregar em eventos, e o menino vendo ele pegar o púlpito, ele saudar os irmãos com a paz do Senhor, e ele parar e fazer assim, Hã? Por favor. Irmão, você, sai, abrindo o caminho, sai, ali. Todo mundo falou, o que está acontecendo? Ninguém está vendo nada. Ele falou assim, abre o caminho. Porque Jesus acabou de chegar. Acabava o culto. Acabava com tudo. Eu vi isso muitas vezes. Então, isso é um teatro, mas funcionava. E funcionava por quê? Porque aquele público acreditou naquilo. Hoje, um homem de terno, de paletó e gravata pregando, não inspira confiança mais. Que as pessoas hoje olham para a vida dele está exposta na internet. Que as pessoas esperam um super-homem, não existe super-homem. Existem homens e mulheres com uma chamada específica e que estão se policiando e lutando para, dia a dia, permanecer de pé, porque não é fácil. Né? Ô, pastor, o senhor acha também que esse advento tecnológico das redes sociais... Calma, que eu não terminei. Calma. Problema, tá vendo? Essa geração não tem paciência. É que o senhor deu uma pausa. Calma. Deu a deixa, né? Olha só. Aí o que eu falei? Eu falei assim, olha, eu vou te contar, você não está de todo errado, não, falei para ele, né? Porque eu sou muito elegante quando vou responder, eu não gosto de humilhar as pessoas. Eu falei, mas a diferença não está no pregador, porque a gente ainda ora, jejua e lê a Bíblia. Supõe que todo pregador faça isso. É o mínimo que ele tem que fazer, né, Eli? Sim. Estudar a Bíblia, orar e pedir inspiração. A não ser que ele seja um artista de púlpito, um animador de plateia. Fora isso, ele tem que ter graça e unção. Graça e unção, você consegue ir orando. Conhecimento, lendo a Bíblia. Ponto. Agora, o público da minha época não tinha televisão. Não. O público da minha época não ia para piscina, não ia para praia. Não tinha internet. O público da minha época só tinha 3 lugares para ir. Igreja, trabalho e a sua casa. Nem estudar, os crentes estudavam. Não tinha dinheiro. Era outro mundo, era outro país, era outro momento econômico, era outra pobreza. Aí esses crentes só sabiam fazer o quê? Orar e buscar Deus. Quando diziam, está chegando um pastor, eles diziam, é um homem de Deus. Pastor não era o cara. Havia um respeito do público por aquele que estava chegando ali. Eu lembro quando nós recebemos a nossa igreja, saudoso João de Oliveira, o homem que tinha morrido e ressuscitado. Quando esse homem pisou na igreja, parece que tinha dado um terremoto. A gente olhava para aquele homem, lembrava dele dentro do caixão morto, e agora ele vivo. Acabou o culto. A glória de Deus, a unção. Os crentes viviam para Deus, respiravam Deus, se alimentavam de Deus. Minhas manhãs de domingo começavam às 5 da manhã com consagração na igreja. Íamos da consagração das 5 às 8 da manhã. 8 da manhã nós tínhamos uma escola para quem queria ser professor de escola dominical. Das 8 às 9. Das 9 até às 10h30, escola dominical. 11 horas começava o ensaio da mocidade, que é até o meio-dia e meio. Saímos dali, íamos para casa de alguém almoçar, programa de rádio. 1h da tarde, a gente ia fazer o programa de rádio. 2h30, culto ao ar livre em algum lugar. Culto ao ar livre, a gente distribuía panfletos, evangelizávamos, fazia o culto. 6 horas já estava em casa tomando banho para fazer um arrastão para ir para a igreja, convidando as pessoas. O culto à noite era Deus. Nós éramos absorvidos por Deus, era outro tempo da igreja. Hoje, os nossos pais oraram tanto que os crentes, além de ter esses 3 lugares para ir, foram para o quarto, que é a escola. E na escola nos perdemos. Porque entraram as doutrinas, você começou a conhecer, você começou a questionar, você começou a ser uma pessoa com a mente aberta para receber mais informações. Aí o velho pastor já não prestava mais. Aí começamos a ver que os pastores erraram, quando falaram de barba, quando falaram de esmalte. Eu lembro, eu participei de um culto que chegou um pastor para pregar na nossa igreja e disse assim, hoje eu quero pregar sobre os 7 espíritos que Jesus expulsou de Maria Madalena. Eu falei, caraca, que revelação é essa? Já peguei uma caneta e um papel, falei, eu quero saber que espírito é. E ele começou, o primeiro espírito, o espírito da saia rachada. Aí vocês imaginam para onde ele foi.
Espírito do esmalte na unha, espírito do salto alto, espírito do negócio que a mulher passava no rosto para ficar rosa, espírito daquilo que passa em cima do olho aqui, espírito do corte de cabelo. Ele terminou com o espírito da saia, da mini saia. Então, olha o que a gente ouvia. Você está entendendo? Então, e isso provocou. Quem nunca aqui ouviu falar daquela, não sei se é bênção atribulada ou tribulação abençoada, daquele irmão Adão do Rio Grande do Sul, que gravou um LP que ele foi arrebatado, e ele chegou no céu e o anjo abriu um armário, e lá tinha uma gaveta com o cabelo das irmãs que tinha sido cortado. Isso é muito antigo, né? Eu tinha um amigo que falou assim, ele foi no inferno, por que ele não ficou por lá? Né, para trazer essas coisas que criou uma confusão. Aí os mais radicais se alimentavam disso para falar, então, matar uma geração inteira. Então, a igreja, o público era outro. O público de hoje, ele não quer mais ouvir uma palavra dura. O público de hoje quer dar risada. Tanto é que alguns pastores e pregadores estão se formando em mestres em stand-up. Né? Não está fácil. Então, o problema, eu acho que não está no pregador em si. Está no público. A igreja está mudada. Hoje o senhor encontra mais dificuldade para pregar do que no passado, pastor? Eu não, porque como eu comecei a pregar sempre em igreja muito pequena e difícil, né? Porque até chegar na Assembleia de Deus, nos grandes eventos, eu fui testado, eu preguei muita igreja. Eu fui o primeiro assembleiano a pregar em presbiteriana, metodista, batista, Lagoinha. Deus me usou numa época para, quando a igreja batista estava rompendo com a batista tradicional, eu fui pregar em Ilhéus. Você falou que é da Bahia, né? Ilhéus, pertinho. Eu preguei em Ilhéus uma vez, num congresso batista, estávamos eu e o Armando Filho, só que o pastor me ensinou, é um congresso de avivamento, onde nós estamos querendo aprender com um pentecostal o que é o avivamento. Porque começou a ter as igrejas, como é que era o nome? Eram as batistas que estavam sendo renovadas, batistas renovadas. Batista renovada. E eu preguei ali para um público de uns 1.500 batistas, o culto inteiro em silêncio. Imagina, para mim, pentecostal foi uma morte, né? E quando eu terminei, eu falei, alguém acredita, quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem à frente. Veio umas 500 pessoas, Jesus batizou umas 100 e poucas com o Espírito Santo. Armando Filho cantando no auge, né? Deus tomou ele numa língua estranha e me deu a interpretação. Foi um tempo de dons e ali nasceu o movimento da igreja renovada por aquela parte do norte, porque muitos saíram dali e entenderam a visão. Então, como eu comecei a pregar muito nesses lugares, hoje eu enfrento qualquer plateia, né? Eu enfrento qualquer plateia. É claro que eu sinto diferença quando a igreja é mais aberta, quando a igreja é mais viva, né? A igreja responde mais rápido. Sim. Mas não tem dificuldade com a igreja mais fechada. Pastor, só voltando a um ponto que o senhor tinha falado anteriormente, com o advento das redes sociais, as pessoas ficaram mais céticas também sobre os seus heróis. Porque para muitas pessoas, os heróis, eles não tinham falha. Mas as redes sociais começou a mostrar que cada um tem a sua criptonita, tem o seu calcanhar de Aquiles, tem as suas falhas. Talvez as pessoas... Vou dar um exemplo bem simples. Na época dos grandes testemunhos, às vezes a igreja era doutrinada por testemunho, como o senhor falou aí, como testemunho do Adão, daquela Rebeca Brum também, que foi no inferno, foi no Rebeca céu. Brown, né? Foi no inferno, no céu. A igreja era doutrinada por alguns testemunhos. Aí vem as redes sociais e começou a pegar pontos que parecia que existiam alguns testemunhos mentirosos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguns testemunhos que são inverídicos. E aí hoje, quando anuncia que alguém vai estar na igreja, as pessoas pensam duas vezes, será que é verdade? Será que é tudo isso mesmo? Quando alguém fala, acabei de ter uma visão aqui, as pessoas, será que está tendo uma visão mesmo? Pimentel contava uma história, vou dar uma lembrança aqui do velhinho. Ele contava uma história de uma irmã que disse que teve uma revelação, que foi no céu e viu um velhinho que vinha vindo assim com uma bengala e falou, quem é aquele ali, meu Deus? Meu pai. Ah, aquele ali é o pai Abraão. Ah, e aí viu o outro lá, quem é aquele ali? É o pai Jacó. Estava mancando, então o pastor meteu, irmã, você não foi no céu não, você foi num asilo mesmo. Eu sou da época do menino que chegou no pastor lá no nosso interior. Pastor, eu tive uma visão no céu, o senhor tem que me mandar para a obra missionária. Por quê? Eu vi 3 letras no céu e o anjo bradou. VBB, vai para a Bolívia.
pastor disse, não, meu filho, o anjo falou comigo aqui agora, vai plantar batata. Então, pastor, as redes sociais hoje não tá gerando nas pessoas esse espírito mais incrédulo, de não acreditar Sim, mais numa voz profética? Tudo isso contribui. Por isso que o crente ele tem que seguir a Bíblia. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, nele não há dúvida nem sombra de variação. O que passar de Jesus, você tem que ter a habilidade de entender que agora está aqui, amanhã pode não estar aqui, agora está em pé, amanhã pode estar caído. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Agora, a crença nos dons, ela precisa ser, mais uma vez, plantada em pessoas sérias. Porque está todo mundo com exemplo de idiotices, né, de baboseiras. Virou piada o movimento pentecostal. Virou piada. Eu lamento muito por isso, né? Porque eu cresci no movimento pentecostal genuíno, cheio de Deus. Eu sempre falo, né, que quando os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, o seu coração sente, aquilo é real. Mas a nossa geração não vê mais, não ouve mais. Tenta lembrar qual foi o último culto que você teve, alguém falou em línguas e levantou alguém para interpretar. Acabou. Alguém vai dizer, terminou. É possível terminar os dons? É só ler a Bíblia. Como eu disse, tudo está na Bíblia. Qual é o capítulo da Bíblia que fala sobre os dons? Coríntios 13, 12. Por que Paulo fala dos dons? Antes de falar sobre os dons, no capítulo 12, no capítulo 11, ele fala sobre a liturgia do culto, o respeito ao culto. E é lá que ele fala do cabelo. E Paulo está falando do cabelo para a igreja de Corinto porque cada povo tinha uma tara feminina. O brasileiro olha para a mulher e acha que o bumbum é a parte mais bonita dela. O americano, os seios. O árabe, a barriga. O árabe gosta de mulher mais cheinha, mais gordinha, né? O grego gostava da nuca feminina. Você raramente vai ver uma estátua de uma deusa grega, ela com o cabelo solto. Vasculhe no Google aí, Artemis, Afrodite, Hera, Diana, todas com o cabelo para cima, amarrado, a nuca mostra, porque para o grego a nuca era a parte mais sedutora da mulher. Aí Paulo está no culto e está vendo as mulheres sentadas e os homens atrás olhando para a nuca delas. Aí ele fala, não. Deus deu o cabelo em forma de véu para cobrir. Mas já que a senhora não quer usar o véu, então raspe a cabeça. Ele está sendo radical. Se não pode cortar, também não pode rapar. Concorda? Mas ele falando, já que você quer cortar, então rape. Por que está mandando rapar? Porque a mulher careca não era sedutora. Né? Só que os nossos pais não entenderam isso. Paulo estava falando que para os dons acontecerem, a igreja tem que estar focada em um só alvo, que é Jesus. Não pode ter luxúria dentro da igreja. Capítulo 11 ele ensina o culto. No 12 ele fala do Espírito Santo. No 13 ele começa dizendo como? O amor nunca falha. Amor a quê? Amor a quem? Ele está vindo de uma sequência. Ele está dizendo o amor ao Espírito Santo. Porque um é o Espírito que opera. E é ele que opera tudo em todos. A uns pelo Espírito é dada a palavra do conhecimento, a outros é dada a palavra da sabedoria, a outros é dado o dom da fé, os dons de curar os enfermos, a interpretação de línguas, a variedade de línguas, o dom de operação de maravilhas, o dom de discernimento de espíritos. Ele vai ensinando. Quando ele chega no capítulo 12, ele diz, mas o amor nunca falha. Mas ele desce dizendo, mas se o amor falhar, versículo 8, capítulo 13, verso 8, havendo línguas, cessarão, havendo profecias, serão aniquiladas. Paulo está dizendo que o mover do Espírito pode sim, pode. Ele diz, não extingais o Espírito. É possível extinguir os dons. De que forma? Porque o Espírito é santo. Se a igreja não está em santidade, a pombinha não consegue pousar. Porque a pombinha não tem fel no estômago, então ela não pousa em lugar sujo, ela não come carne em estado de putrefação. É isso. Perfeito, pastor. Vamos entrar em um tema aqui agora que é muito interessante. Você falou que ia pegar leve, depois desse podcast você vai estar nas minhas orações. Oh, que bênção, pastor. Pastor, o senhor não vai lembrar de mim, não. Primeira vez que o senhor foi em Porto Seguro foi no Congresso Internacional de Missões. Pastor Isaac, era o Congresso Semeadores. O senhor pregou ainda sobre caçadoras de jumentas. Foi feita uma colheita de almas aquele dia. Um apelo de oferta também. Deus te usou de forma extraordinária. Depois eu cheguei para o senhor lá, pastor, profetiza na minha vida o dobro da sua unção. Lá em Porto Seguro. Você pediu o dobro? Eu não peguei o dobro, mas veio um pouquinho, veio alguma coisa. Junto assim, com o dobro da unção, vem o dobro da luta também. Você estava morto. Não, mas eu estou passando uns trem aí difícil também. Faz parte. Mas eu acompanho o senhor
desde a época que o senhor falava contra a política também, que o senhor não se venderia. Em 2004. Lembra? O senhor falou, não me vendo e tal. Depois também teve um pastor Elson de Assis, que nos Gideões ele virou para o senhor assim e falou, pastor Marco, no dia que eu ver o senhor como candidato, aí ele usou uma expressão lá que não vale a pena falar aqui. O que levou o senhor a entrar na política, mesmo depois do que o senhor pregava, depois dessa fala do Elson de Assis? O senhor estava prevendo esse cenário político que nós temos hoje? O que te levou para a política? Vamos lá. Eu fui sempre um crente apolítico, né? Eu era à margem da política, eu era um idiota. A palavra idiota vem do latim idiotes, aquele que está à margem da vida pública. Sabia disso? Não sabia. Quando alguém... Hoje não, se fala uma pessoa idiota, você está falando que ele é louco, ele é isso. Idiota é aquele que fica à margem da vida pública, ou seja, a vida pública passa e ele é um grande ignorante. Eu era assim. E eu reproduzia o que eu aprendia. Eu aprendi em púlpito da Assembleia de Deus que crente não se misturava em política. Que quem cuida da igreja é o noivo, é Jesus. Jesus cuida da igreja, ponto final. A igreja não precisa de política para nada. E eu cresci acreditando nisso e preguei sobre isso. Em 2004, no Gideões, eu falei isso. Né? Só que aí em 2006, olha só, 2 anos depois, o Brasil inteiro ficou apavorado com uma lei que passou na Câmara Federal, que era o PL 122 de 2006, que era a lei da homofobia. Passou no Congresso Nacional com 60 crentes lá dentro, 60 deputados evangélicos, e o projeto passou. Como é que passa um projeto disso numa Câmara que tem 60 deputados? O projeto tem uma proposta legal. Eu sou contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de ser humano, né? A homofobia, a proposta era essa, você não ter preconceito, nem provocar violência numa pessoa que tem uma orientação sexual da sua. Mas dentro do projeto tinha lá itens assim, padres e pastores, ou qualquer pessoa que tiver um preconceito contra uma pessoa por causa da sua orientação sexual ser diferente, poderá ser punido e preso. 3 anos de prisão, crime inafiançável. Aí, quando entenderam esse projeto, começaram a esmiuçar ele, começaram a falar assim, meu Deus, calma aí, eu não vou poder mais pregar o que está escrito na Bíblia, eu vou ser preso, pastor e padre. Virou um fuzuê no país, virou um movimento. E quando eu vi, eu falei assim, eu tenho culpa nisso. Porque eu fiz a minha geração não ouvir política. Porque eu era contra a política. Jesus cuida da igreja, tá, Jesus cuida da igreja, e quando um pastor for preso, a gente podia ter evitado se tivesse alguém lá para barrar esse projeto. Eu falei, só tem um jeito de mudar essa história. Falar não vai adiantar, porque eu não sei se eu alcanço mais uma geração inteira, como eu alcancei antes, então eu vou usar minha vida como exemplo, eu vou emprestar meu nome para a vida pública para tentar consertar, vou fazer um meia-culpa sobre isso, porque eu vou para Brasília e vou, se tiver mais projetos lá, eu vou descobrir. E emprestei meu nome para a vida pública, foi outro inferno na minha vida, porque a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, já tinha o seu candidato, como em todos os estados tem. Então, se a igreja tem um nome, qualquer outro nome que aparece, ele é demonizado, é expulso, é caluniado. E eu já era acostumado a isso, né? Eu falei, para mim é novidade, não é novidade. Então, eu fui e, para surpresa de todos, eu tive uma votação extremamente expressiva. Foram 200 mil votos no estado de São Paulo, sem gastar um centavo, sem ter uma igreja me apoiando. E fui para Brasília. A igreja achou que tinha perdido um profeta. Mas o parlamento ganhou um profeta. Que eu cheguei lá, perguntei, eu não sabia como funcionava, chamei minha equipe, levou um tempo para saber como andava lá dentro. Aí eu consegui colocar minha equipe toda para vasculhar os projetos que estavam em andamento, eram 30 mil projetos caminhando dentro da Câmara. Em 6 meses mapeamos 1.300 e poucos projetos que feriam a igreja, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falei, não, então é aqui que eu vou focar. Mapeei essas leis, peguei os deputados evangélicos que foram eleitos naquela época, reparti com eles. De lá para cá, dentro do parlamento, não passou mais nenhum projeto que ferisse a igreja. Então, eu cumpri meu papel e aí eu tinha uma outra missão, provar para a igreja que ela não tinha perdido um profeta. Porque muitos que tinham ido, com raríssimas exceções, tinham parado de pregar, porque é muito pesado, não é fácil. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite, eu saio de Brasília e vou pregar em congresso, como preguei ontem à noite, vou pregar hoje aqui. Geralmente, eu prego quinta, sexta e sábado. Domingo pela manhã eu vou para casa e prego na igreja que eu pastoreio. E a segunda-feira eu descanso com a minha família. Isso já há 12 anos. É puxado, é cansativo. Mas eu precisava fazer isso para provar para as pessoas que a política
ela não atrapalha a vida da pessoa. Ela não faz a pessoa se tornar má ou uma pessoa corrupta. A política não corrompe ninguém. O caráter do homem que é corrompido não suporta quando chega lá ouvir o canto da sereia. Então eu consegui provar nesses 12 anos que é possível estar lá dentro. É fácil? Não é. Porque na política você vai passar por 3 momentos. Se você for só mais um político, porque tem 513 deputados, 81 senadores. Tem o baixo clero e o alto clero. O que é o alto clero? São aqueles que se destacam. Para você se destacar no meio de 513 não é fácil. E Deus, por misericórdia, me destacou entre os 500. O Brasil todo lá, né? Eu não conheço todos os deputados, passa o mandato inteiro eu não conheço, mas todos me conhecem. É a diferença do baixo clero e do alto clero, né? Eu não tenho poder como tem os caras do alto clero que comandam tudo, mas se eu chego numa comissão, treme as bases, porque se tiver um projeto ali, só de me verem arranca o projeto. Porque sabe que se eu for para o debate, vai ter imprensa, vai acabar com aquilo, então você se torna eu me tornei um modelo, né, de político dentro do parlamento. Então, eu precisava mostrar para o povo que eu não ia perder a unção. Então, por conta disso, são 12 anos sofrendo, pregando, correndo, me repartindo, né, para criar discípulos. Hoje nós temos lá mais de 140 deputados evangélicos. Na questão do irmão Elcio é um amigo, pregamos juntos acho que 4 semanas atrás, lá no Rio de Janeiro. Mas nesse dia que ele falou isso aí, falou por causa disso também, porque ele também é assembleiano. Hoje o pensamento dele mudou. Né? Hoje ele me manda mensagem, Feliciano, não deixa passar isso aqui não, cara. Eu falei, então, pois é, fica tranquilo, eu estou lá. A visão hoje é outra, né, pastor? Porque é aquilo que são momentos. Né? Naquele momento, em 2004, quando eu pregava, eu vivia aquilo, acreditava naquilo. Só que o ser humano tem que entender que não é vergonha você voltar atrás quando você está errado. Isso, pelo contrário, te faz crescer. E a vida é feita de mudanças. Sim, ninguém sabe tudo. Hoje, com 50, eu sei muito mais coisas que quando eu era menino. Eu comecei a pregar com 13. É outro pregador. As pessoas até falam, você não é mais o mesmo. Eu falei, claro que não, eu estou velho. Mudou. Eu não tenho mais o vigor de antes, mas hoje eu tenho a experiência que eu não tinha antes. A mensagem de ontem à noite que eu preguei na DVEC, o pastor Eli está aqui, quando terminou, imagina, num tempo moderno, foram 25 almas que aceitaram Jesus aos prantos, num culto sem barulho. Consegue imaginar Feliciano pregar sem barulho? Como assim? Numa Assembleia de Deus? Sim, uma mensagem diferente, uma mensagem voltada para o coração. A igreja toda chorando. Né? Então, eu acho que é por isso que eu estou aí até hoje. Eu assisti a mensagem de ontem, foi uma história de Ezequiel com uma aplicação no final Não de parecia, forma cirúrgica. Não né? parecia um outro Marco? Até, né? Não era o gritador, não é? Não foi parecer. Eu fiquei esperando até a aplicação. Minha esposa estava vendo, ela falou: cadê ele? Não vai aplicar? Eu falei: Deus está conduzindo ele para uma mensagem, trazendo a história do profeta Ezequiel, que eu estava me alimentando. E aí a aplicação foi de forma cirúrgica, o povo veio todo para o altar. Então, é isso. Mas o Feliciano de 30 anos atrás não tinha isso. Ô, Se eu pastor, não visse o povo gritar, como eu disse ontem, eu tirava um chicote e espancava a pessoa até. mas se frustrava também, né, quando o povo não reagia antigamente, né, pastor? Claro, porque faltava experiência. Porque para mim era o oba-oba, para mim Deus só estava selando a mensagem se fosse com aqueles gritos. E eu descobri que grito é fácil de imitar, mas a lágrima fica. Por isso que as pessoas, você conhece minhas mensagens por temas. Tenta lembrar um outro pregador que você lembra de temas. Então Deus me deu essa graça, né? É uma forma, acho que é uma forma diferenciada. Eu conto histórias, eu não sou pregador, eu sou um contador de histórias. Talvez por isso que a mensagem fica fixada, né? O ser humano tem essa capacidade de imaginar, de entrar na história enquanto sou. Agora, a pergunta que eu esperava você fazer, você não fez. Eu vou fazer ainda, pastor. Não, mas não, é dentro desse contexto, você não vai fazer ela. Não, mas só qual seria a pergunta, pastor? Veja só. Chegar não é difícil, muitos chegam. Não, eu vou fazer essa pergunta aí, mas antes, pastor, ele entendeu. Como se manter incorruptível no meio da corrupção? Até porque os nossos pais, na fé, sempre pegou um pouquinho contra a política. A política é suja, tem muita corrupção, o crente não pode se misturar com a política porque senão vai se sujar, vai se corromper. E o senhor já tem o quê? 12 anos? 12 anos. 12 anos na vida pública. Como se manter incorruptível em meio a tanta corrupção, em meio a tanta sujeira? Você voltou num ponto que eu estava com raciocínio e me perdi. Que bom que você falou isso. Tá vendo? Foi melhor do que Foi melhor. Quando você chega na política e se destaca, você chamou atenção. Quando você chama atenção, os poderosos vão olhar para você e vão te ver como um problema para eles. Ou como um grande aliado deles.
Então, a primeira coisa que vão fazer com você é tentar te cooptar. De que forma? Te agradando. Com emendas, vem para cá, vamos para os jantares. Porque Brasília, à noite, é um problema. Terça e quarta é uma cidade tomada por um Congresso Nacional que é majoritariamente masculino, e você sabe como é que os homens fazem negócios. Não se faz negócio ali no parlamento, se faz negócio nas noitadas, em casos de prostituição, em reuniões fechadas, regadas a vinho, né, ao regabofe, como se diz muito. Né? Então, eles vão te chamar para isso, vão tentar te comprar. Se verem que você não tem preço, eu não vou para esses lugares. Aí começa a ter medo de você. Então, assim, se a gente não pode, vasculhe a vida dele. Vamos botar gente para descobrir sua vida inteira, de onde você nasceu. Você não lembra do Bolsonaro? Pegaram coisa dele com 5 anos, quando ele respondeu para a professora. Parece absurdo, né? Mas porque é isso que eles fazem. Eles vão vasculhar a sua vida para tentar destruir a sua imagem, porque viu que você é incorruptível, eles não conseguem te comprar. Então, você é um problema para eles. Então, vão tentar te ridicularizar descobrindo a sua vida. Aí, quando não descobrem nada de você, aí é o pior, porque eles partem para golpe baixo, né? Para covardia. Aí eles vão inventar alguma coisa. E eu passei por essas 3 fases. Você deve lembrar que eu fui acusado de tentativa de estupro. Sim, pela menina lá, né? Qualquer um no meu lugar teria perdido tudo. Família, casamento, a política. E a gente de altar tinha perdido a igreja. E como é que eu venci? Porque eu sou bom? Porque a política para mim é uma missão. Quem me colocou lá foi Deus. Deus me colocou. Quando aconteceu tudo isso, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que é mentira. Então eu não tenho como me defender, porque a menina está na Rede Globo. A Rede Globo já me odeia por causa das brigas anteriores. Como é que eu faço? O Senhor disse para mim, através de uma profeta, porque eu acredito nos dons, eu tenho minhas mães de oração, estou entrando com providência. E Deus resolveu o problema. E em uma semana a menina virou chacota, virou símbolo de mentira, virou piada no mundo inteiro. De que forma? Você deve lembrar. Ela foi na Luciana Gimenez. E na Luciana Gimenez, quando ela estava contando para a Luciana Gimenez, que ela sabia o horário, a data e tal, a Luciana tinha um furo. Né? Qual era o furo jornalístico da Luciana? Ela falou assim, tem um vídeo dele nesse mesmo horário em outro lugar. Ela chamou o senhor até de onipresente nesse dia. Virou piada. Porque ele é crente, ele é meio místico, ele tem esse negócio de pode estar em vários lugares, ao mesmo tempo. Acabou a credibilidade. Aí vem o Cabrini, que é um repórter investigativo de respeito, a mulher dele é crente. Ele já tinha feito uma outra reportagem comigo, ele me ligou, ficou sabendo, falou, pastor, minha mulher pediu para eu entrar na história e te ajudar, mas eu quero saber do senhor. O senhor quer ajuda? Eu falei, quero. Pastor, o senhor deve? Eu falei, por quê? Porque se o senhor dever, eu não vou esconder. Isso para mim é um trunfo. Eu vivo disso. Mas se o senhor não dever, eu também vou mostrar que isso é uma mentira. É o que eu falei, pode vir que não existe, não há verdade. Pois ele entrou dentro da minha casa, dentro do apartamento, fez entrevista comigo, não me falou nada, aí ele chamou a menina, fez entrevista com ela, e ele fez uma pergunta para ela, quando você entra na casa do deputado, porque ela desenhou meu apartamento. Mas por que desenhou meu apartamento? Porque meu apartamento é um apartamento funcional e todos os apartamentos são idênticos. Os móveis do apartamento funcional tem a plaquinha lá, que é do governo. Para mexer no ambiente eu tenho que comprar e tenho que pedir licença. Então todos os apartamentos eram iguais. E naquele mesmo prédio meu tinha PCdoB, Partido Comunista, petista, era meu apartamento de vizinho, embaixo. Né? Então eu estava cercado pelos amigos. Né? E aí ela desenhou o apartamento. Eu falei assim, você desenhou o apartamento dele direitinho porque eu tive lá. Só faltou uma coisa. Ela falou o quê? Ele tem uma obra de arte que é gigantesca na entrada da casa. Não tem como não ver. É a primeira coisa que você vê. Conhecida no mundo inteiro, o que é? Ela gaguejou. Falei, não tem. Falei, tem, porque eu estive lá. Eu tenho um quadro da Mona Lisa de 1,5 metro de altura. E aí só crente entende. Quem me deu esse quadro? Apóstolo Agenor Duque. Eu prego no Duque sempre. O Duque tinha vindo da França, trouxe uns quadros, ele gosta muito de quadros. Eu achei o quadro da Mona Lisa bonito e falei assim, eu vou trazer para você um quadro. E ele me trouxe o quadro. Ele falou assim, olha, só que Deus me mandou orar nesse quadro antes de te entregar. Eu falei, o quadro da Mona Lisa não até rima. Minha mulher achou que eu estava doida. O Agenor orou no quadro. Levei para casa. Minha mulher não quis o quadro lá na minha casa. Falou, não, essa mulher é muito feia. Porque a Mona Lisa chega a ser... O olhar dela é esquisito. É punk. Aí minha mulher
A mulher falou, não, aqui você não vai deixar isso não. Eu levei para o apartamento de Brasília. Olha só. A questão do vídeo. Onde é que eu estava quando postaram aquele vídeo? Eu estava no Ministério do Trabalho, numa reunião com o ministro do Michel Temer, que era pastor da Assembleia de Deus. E no mesmo horário você estava passando Ronaldo. Então, veja só. As duas ações era Deus trabalhando. Por que ela falou daquele horário e naquele local? Porque todo dia, naquele horário, naquele local, eu estava no meu apartamento, que votação ia até a madrugada na terça. Então, tinha um grupo observando, tinha gente por trás. Quando ela vai falar com o meu assessor, tem gente por trás filmando. Isso não foi à toa. Eu tinha levantado, naquela época, a CPI da UNE, União Nacional dos Estudantes, e a UNE é o braço financeiro do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Quando acontece todas essas coisas comigo, onde é que a menina vai dar entrevista? Vanessa Graziotin, senadora lá do norte do país, que era do PCdoB, no Senado Federal. Então as coisas não são por acaso. Na política fazem isso. Olha o que estão fazendo com o Bolsonaro agora. Então, se não podem te comprar, vão vasculhar a sua vida. Se não encontrarem nada, vão inventar coisas. Então não é fácil. A vida pública não é para qualquer um. Não basta ser crente para ir para lá. Tem que ser um crente com vocação. A minha vocação é uma missão, então por isso Deus me blindou. Não me corrompi, primeiro, porque o meu caráter foi formado dentro de uma Assembleia de Deus e eu sei o que é certo e sei o que é errado. Sou perfeito? Não sou perfeito. Mas não me deixe levar pelo canto da sereia, porque se deixar levar, ali é casa de negociatas, ali é lugar de você ter tudo que você quer nesse mundo podre. Dinheiro, poder, mulher e fama. A política te dá tudo isso, se você quiser se envolver com eles. Pastor, e eu vou deixar o senhor comer um docinho que o senhor tinha pegado ali, com queijo. O Eli não está comendo nada. Não está comendo nada, não está falando nada. O pastor Érison também. Eu vou falar. Mas hoje é isso aí. Ó, quanto tempo fazia que você não vinha a Curitiba? Assim. Já fazia tempo. Poxa vida. Essa velha guarda, você vem ver aí algumas comunidades, mas eu digo assim, na velha guarda, como estamos fazendo agora, Takayama, Vanderly, tá aqui com o Fábio, que já é da nova geração, Pastor Hélio, os demais, isso fazia muito tempo. Então deixa ele falar, ele tem muito para falar. Não, mas eu preciso que você me ajude também aqui em pergunta, eu tenho que colocar o pastor aqui. Deixa eu falar com o pessoal, você que acabou de chegar no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas. Estamos aqui com o pastor Marco Feliciano. O horário está indo, mas a gente tem algumas coisas ainda para abordar aqui. Mas daqui a pouquinho a gente encerra, né, pastor? Vai ser igual o Monarca, vamos passar da meia-noite hoje. Oh, meu Deus. Brincadeira. Você que é de Curitiba, está assistindo, daqui a pouco, às 7h30, eu vou estar pregando na cidade de Colombo. Pastor Edilson Siqueira, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Colombo, pastor Edilson Siqueira. E depois... Culto normal das 7h30 às 9h. Depois a grande vigília da ADVEC. Vigília da Resposta na ADVEC. Começa às 11 horas. E eu sou um dos profetas que vai pregar lá. A tampa da chaleira vai voar, viu? Será uma grande bênção. Como diz o pastor Marcos, vigília não é coisa para crente normal. Não, só doido vai para vigília. Pastor Marco, vamos lá. O senhor acha que nesse tempo está faltando pessoas que sejam referenciais, mas que tenham experiências profundas com Deus? Não, acho que nós temos referências ainda. Né? Os velhos em que eu me inspirei ainda estão vivos. Napoleão ainda está pregando. Gesiel já está mais velhinho, mas ainda me ligou semana passada. Ele me acompanha. Sempre tive uma experiência com o pastor Gesiel Gomes em janeiro que foi profunda para mim. Eu preguei na sede da Assembleia de Deus do Brás, lá em Orlando, e o culto foi transmitido, ele assistiu o culto. Eu estou dentro do carro voltando para a casa que eu estava lá em Orlando. Ele me ligou, falei, Gesiel Gomes, me ligando uma hora dessa. Falei, pois não, pastor Gesiel. Ele falou, meu filho, estou te ligando para te agradecer pela mensagem que você pregou. E quero te dizer, por favor, pregue mais essas mensagens. Foi uma mensagem muito forte. E ele falou assim, porque a minha geração não se sentia representada. Mas hoje, quando eu te ouvi, o senhor falou para mim, ainda há remanescentes. Uau. Ouvir isso do pastor Gesiel Gomes, ele me arrancou lágrimas de dentro do carro. Né? Eu chorei muito ali. Então, nós ainda temos referências. O que falta, eu acho que são os nossos pastores conversar com o povo mais. Porque como a internet é um mundo sem dono, as pessoas começam a ouvir de tudo. E não dá para ouvir de tudo se você não for preparado. Eu posso ouvir qualquer coisa, eu leio de tudo.
Já li livros de tudo, livro de espiritismo, de bruxaria. Como é que eu vou encarar uma bruxa se eu não conheço a vida dela? Então eu leio, mas eu não deixo um crente novo convertido ler. Porque ele não tem preparo para aquilo, a mente dele não está formada, não tem estrutura. Então está faltando isso, as igrejas não têm mais ensino. Tirando as Assembleias de Deus, eu estou puxando sardinha para a minha igreja, que ainda tem a escola dominical, que infelizmente já não é mais frequentada como antes, quais outras igrejas têm ensino? Tem os cultos de campanhas que são bonitos, a pessoa vai em busca só do Deus que dá provisão, né? Todo mundo quer o Salvador, mas e o Senhor? As pessoas têm que aprender a entender que tem um Senhor, mas como é que o povo vai aprender se não tem quem ensine? Então, acho que essa geração, ela está quase que órfã por conta disso. Os velhos estão combalidos, já não estão dando conta mais. Caminharam muito, é muito sofrimento, e agora querem descansar, estão arrefecendo. Os mais jovens não tiveram as experiências que nós tivemos. Então tem um limbo. Pastor, eu acho interessante o seu respeito tanto para com os pregadores da antiga geração quanto da nova geração. Ontem, vendo o senhor na Advec, o senhor até citou a Camila Barros, que levou uma grande multidão, que é outro clichê, causa até polêmica sobre mulheres pregando no púlpito. Qual a sua visão sobre as mulheres pregadoras que estão tendo destaque, e um destaque relevante nessa geração? Eu fico extremamente feliz. Porque se elas estão ali é porque havia uma vaga que poderia ter sido deles, eles não quiseram, quem quis o senhor levantou. Assim como na minha geração, jovem não pregava, eu fui o primeiro. Porque o pastor não dava púlpito para jovem pregar, porque o jovem, segundo eles, não tinha experiência, não tinha estrutura, de fato não tinha nada. Mas se você não estimular um jovem, como é que um dia ele vai desenvolver o talento dele? Eu vejo com bons olhos. A minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Catedral do Avivamento, eu sou filiado à CJDB. Na minha igreja, nós reconhecemos o Ministério de Mulheres. Eu tenho pastoras na minha igreja. E se a Assembleia de Deus entendesse isso, ela teria hoje, talvez, o dobro de número de membros. Porque a mulher, quando se entrega para o altar, quando ela se entrega em qualquer função, ela vai além do limite, ela faz com amor, com graça, ela se entrega, ela ora. A mulher ela é mais prática, né? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu vejo com bons olhos. Nesse quesito, eu estou com essa geração nova, porque nós precisamos pregar o Evangelho. O senhor tem noção que o senhor influenciou uma geração? E como é que isso reflete no senhor? Porque, eu pontuo novamente, antes do pastor Marco, depois do pastor Marco. O senhor deu abertura hoje para os itinerantes que nós temos hoje, que são muitos. Os pregadores que vieram depois do senhor, todos eles se inspiraram. É uma geração que usou suspensório, é a geração que fez a sua oração. Eu fiz a sua oração antes de começar a pregar. Funcionou? Antes de começar a pregar, eu quero fazer Eu fui o primeiro a pregar com fundo musical. Fundo musical. Os meus jargões são copiados. Boca de aço, língua de ferro, pastor, eu fiz aquela oração, concreto. Pastor. Se eu não falo isso no culto, fica faltando um negócio. Hoje eu vejo... Quer saber, é interessante. Eu não consigo entender assim que eu inspirei uma geração. Eu ouço vocês falarem, eu falo isso humildemente mesmo. Eu não consigo me ver assim. Eu me inspirei em uma outra geração que esses homens tinham que dar. Eu não tive nada para dar. Menino da roça, né? Não tinha nada. Diz que esse ano, inclusive, vai ter umas vendas bastante acentuadas de... Vai ter esse ano uma venda bastante acentuada de ternos brancos, né? Que pregou lá no Gideão. Mas eu preguei com aquele terno branco, eu expliquei no início. Eu falei, irmãos, eu tô pagando um mico, eu tô morrendo de vergonha. Mas eu ganhei com tanto carinho do pessoal lá da África, né? E eles ficaram sabendo, não, o senhor é um príncipe. E aí tem um amigo meu, inclusive o Jô Calçados. Jô, um abraço. O Jô é da Bahia. O Jô, ele tem lojas de calçado e ele faz sapatos personalizados. Ele falou, pastor, eu quero lhe dar o sapato. Ele fez aquele sapato branco. No sapato ele colocou meu nome, né, com laser, me deu o cinto. Então eu tenho um pessoal que gosta, é carinho, né? Mas já
Parece que no dia seguinte o Júnior Trovão pregou com terno. Igual. Daquele jeito, só que de outra cor. Ele deve ter ficado bravo, porque ele é dessa geração, vou lançar a moda. Aí vem o velhinho e lança antes. Yes! Pastor, como é que reflete no senhor isso? Saber que o senhor é uma geração de pregadores. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, só aqui no podcast, Tiago de Assis veio aqui, Maurinho Ferreira, Moisés Leopoldino. Vai falar de referência e sempre o senhor é citado. Eu dou glórias a Deus, eu fico feliz. Parabéns a essa moçada. Essa safra tem muito mais do que eu para dar. Tiveram o que eu não tive, né? No meio da roça. Sem pai crente, sem mãe crente, sem nada. A gente estudar de noite, fazer teologia, não tinha internet, não tinha nada. Era 4 dias dentro de um ônibus para pregar numa igrejinha desse tamanho, lá no estado esquecido do Brasil. Essa geração não, já começou voando, literalmente, né? Aviões, hotéis, eles têm muito mais. Vocês têm muito mais responsabilidade do que eu, porque eu rachei o solo do Brasil a pé. Vocês têm internet, vocês têm que alcançar muito mais gente do que eu. Não importa mais acesso à informação. Né? Sim, veja só, nós fizemos um apanhado agora, 25 anos pregando Gideões, né? Tem um pessoal que levantou a minha vida. São 30 milhões de DVDs, VHS, fita cassete, CDs e livros, quase 30 milhões de peças esparramadas. Fora os piratas, pastor. Fora os piratas. Nesse eu acho que os piratas tá junto? Número, porque eu mesmo lá na Bahia só tinha condição de ter pirata. 30 milhões, é muita coisa ali. Eu tive minhas mensagens traduzidas para o inglês, para o espanhol, então eu atravessei fronteiras. Eu tive uma experiência o ano passado que ela me marcou muito. Eu fui pregar em Angola. Eu fui para pregar em 2... Já estamos acabando, viu, Eli? Estou acabando, viu, Eli? Ele já está agoniado ali. Eu fui pregar em Angola e eu fui pregar em 2 cruzadas, uma no norte e uma no centro do país. Uma em Benguela e uma em Luanda, né? Aí cheguei lá em Benguela, um estádio, umas 30 mil pessoas, e um púlpito muito simples, eles são muito simples lá, né? Muita gente, mas um som bom. Aí quando eu cheguei, estava dirigindo o culto, um apóstolo lá, um bispo, um menino novo. Aí, quando eu cheguei, ele parou de falar, ele olhou e falou, irmãos, ele chegou. O ginásio inteiro ficou em pé. E eu só estou olhando. Ele falou assim, pastor Marco, o senhor não sabe, mas sem pisar aqui no nosso país, o senhor abriu igrejas. O senhor consagrou apóstolos, o senhor consagrou bispos. Calma aí, desculpa. Fique à vontade, pastor. Maravilha. Ei, meu Deus, vou conseguir falar mais, né? Aí eu tô vendo ele falar, né? Mas para mim é só um falastrão. Né? Aí ele falou assim, o senhor quer ver? Quantos que estão aqui aceitaram Jesus como Salvador ouvindo um CD, um fita cassete do pastor Marco? O estádio inteiro ficou em pé. 30 mil pessoas do outro lado do mundo. Deus faz isso, né? Pastor Marcos, o senhor está falando aí, tem um rapaz comentando aqui, eu fui batizado com o Espírito Santo quando o pastor Marco Feliciano pregou na IADS Vila Germano, no Congresso do Ciclo de Oração. Pastor Marco, inúmeras vezes, eu só tinha um DVD lá em casa, eu colocava, e no final o senhor chamava o povo para ir na frente lá na igreja, eu ia para frente da TV. Histórias assim, eu escuto quase todos os dias, algumas são marcantes demais. Eu fui pregar no Maranhão uma vez, né, numa cidadezinha chamada São Pedro dos Crentes. Só tem crente na cidade. Né? Meu irmão me contou, o senhor sabe como o senhor ficou conhecido aqui? Eu falei, não. Um irmão aqui com uma bicicleta e uma caixa de som anunciou que o senhor ia pregar na praça pública, botou a sua mensagem, a cidade inteira foi para a praça para ver o senhor pregar, chegou lá, ele colocou uma televisão que ele arrumou e botou uma fita do senhor, colocou bem alto. A cidade inteira te escutou pregar, pastor. As pessoas começaram a cair no chão, Jesus batizando com o Espírito Santo. Então, ei, Jesus. São histórias assim que eu escuto e às vezes eu quase nem acredito. Não é porque eu nunca pensei nisso. Aí, aquela pergunta que eu falei que você não fez, qual é o segredo da longevidade? Eu vou fazer essa pergunta, pastor, mas dentro dessa pergunta, o que é mais difícil? A construção de um ministério de sucesso ou se manter no sucesso? Se manter é muito mais difícil. Né? Porque vão vir outros, né? Alguns melhores do que você. Né? E aí você só tem que olhar para Jesus e acreditar no seu ministério, nunca se comparar, porque permanecer é muito mais difícil. Né? Mas o segredo? Então, o segredo é isso, é você
não entender o que está acontecendo. Como até hoje eu não entendo. Eu não consigo entender isso, que chegar lá e ver 30 mil. Mas como? Aceitaram Jesus o quê? Ouvindo minhas fitas? Como uma cidadezinha inteira parar para ouvir uma fita cassete minha? Como? Eu não consigo me escutar. Eu nunca escutei uma pregação minha, porque eu sou extremamente metódico, eu sou perfeccionista. Eu escuto e falo, meu Deus, que coisa ruim, eu errei aqui. Eu nunca escutei uma pregação minha. Aí as pessoas param e fazem comentários. Não é que nem o Eli é um grande pregador, ele pregou nesse país inteiro. Aí o Eli ontem fala, poxa, hoje você pregou muito. Eu falo, como assim eu preguei uma coisa tão simples? Né? Então, Você orou, eu falei. ele até falou, você orou para pregar hoje. Então, eu acho que o segredo de permanecer... Hoje, o pastor Takayama estava na rádio dele, e ele falou para mim, Feliciano, o que você falaria para os jovens pregadores? Né? Eu falei, eu vou deixar 3 conselhos. Primeiro, nunca deixe a noiva se apaixonar por você, pregador ou cantor. Porque a noiva tem um noivo, e o noivo é ciumento. Né? Quem é a noiva? É a igreja. Por que alguns ministérios tombam? Porque o cidadão faz a noiva se apaixonar por ele. Né? Aí ele vai acabar falando besteira, tipo, eu estou acima de todos, estou acima da média, eu sou assim, eu sou assado. O noivo é ciumento, a igreja não é... A igreja tem dono. Então, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. Seja humilde, não seja estrela. Eu sempre, a vida toda, hoje eu já não consigo mais atender o povo quando termina o culto, porque é muita gente. Mas antigamente eu ficava no culto até 1, 2 da manhã, tirando foto, falando com todo mundo. Por quê? Porque Jesus faria isso se ele estivesse aqui. Então, seja assim. Dei conselhos desse naipe. Não queira, não busque a fama, não busque o dinheiro. Essas coisas são consequência. Eu nunca pedi para Deus que eu queria ser famoso. Eu estou lá no meio do mato, eu nem sabia que o mundo era tão grande. Quando eu falava, me deixa pregar no mundo, eu não sabia que o mundo era tão grande, literalmente. Eu era cortador de cana-de-açúcar, poxa. Pastor, vamos concluir? Vamos. Rejeição, descrédito, desprezo, ser menosprezado faz parte de um vocacionado, de um chamado, de um escolhido. O senhor já contou inúmeras vezes tantas coisas que o senhor sofreu nesse contexto. Como vencer rejeição, descrédito, desprezo? Primeiro você tem que ter uma família que te entenda, uma família que te compreenda, uma família que te ajude. Né? Minha esposa sempre me ajudou muito, porque eu acho que nós demos certo porque ela é quieta, ela não fala. Então eu falo por mim e por ela, mas também quando ela fala eu tremo, né? Então eu tive uma família que me ajudou, uma família que me deu guarida, porque a minha esposa foi viúva de marido vivo. Eu não participei dos aniversários das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 27 anos, eu vim participar do aniversário dela nos últimos 5 anos. Então, até 22 anos ela não teve um pai presente. E isso tem consequências, tem traumas. Todas as pessoas da minha família fazem terapia. E a minha esposa é psicóloga. Ela atua como psicóloga e ela tem uma terapeuta. Eu hoje tenho terapeuta. Porque é muita pancada, não é fácil. Quem está assistindo a gente agora tem lá meia dúzia de seguidores no Instagram. Quando 3 fala dele, a pessoa quer se matar. Imagina eu que tenho 9 milhões de seguidores. Instagram, Facebook. Se eu for parar para olhar o que as pessoas falam de mim, eu não tenho saúde emocional para isso. E agora eu não sou mais só o homem do púlpito, eu sou o homem da política. E a política desgraça a vida da gente. Você não consegue agradar todo mundo. Então, não é fácil. Né? Meu ministério é parecido com o ministério de Samuel. Né? É claro que Samuel, assim, ele no topo e eu aqui embaixo. É um ministério tríplice. Eu sou sacerdote na minha igreja, eu sou profeta quando viajo pregando e sou juiz quando estou lá no parlamento legislando. Ministério tríplice. E não é fácil se dividir. E fora isso, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou avô. O segredo, família. E uma fé cega de que a sua chamada veio da vertical e não da horizontal. Eu sempre acreditei que a minha chamada veio do céu. Porque quando homens não quiseram me consagrar, Deus deu um jeito de me consagrar. A minha consagração, você já deve ter ouvido, conhece minha história, foi a mais louca do mundo. Eu fui consagrado a pastor fora do país, porque eu já era conhecido no país inteiro, mas eu pregava como diácono. Quando um pastor de uma convenção descobriu que eu era diácono, falou, como assim você está pregando na minha igreja sendo diácono, mas todo mundo fala que você é pastor, você é mentiroso. Eu falei, não, eu nunca menti, eu só omiti, ninguém nunca perguntou se eu era pastor. Mateus Jens que me apresentou como pastor. Verdade. Pastor Marco Feliciano está aqui, mas eu não era pastor. Eu não desmenti porque eu era inteligente, eu falei, eu tomo posse. Né? E aí aconteceu, quando aconteceu, e viram que eu não era pastor, as portas se fecharam.
Do jeito que elas se abriram de uma vez, fecharam todas de uma só vez. Porque alguém dizia, se ele não é pastor, é porque o pastor dele não confia nele, então também não confia a minha igreja a ele. Aí lá nos Estados Unidos, pastor Uriel, eu cheguei na casa dele uma vez, ele saiu do banho orando em línguas. Ele olhou para mim e disse assim, por que Deus está me dizendo que você não é pastor? Porque eu já tinha pregado nele várias vezes. E eu contei. Ele falou, então, entendi, senhor. Ele falou, você não é pastor lá, aqui você é. Hoje eu te consagro a pastor. Hoje à noite. Eu fui consagrado a pastor, do meu lado estava ajoelhado Gesiel Gomes, Paulo Sacramento, estavam sendo recebidos lá nos Estados Unidos, e eu no meio deles, e o pastor falou, só que eu vou te consagrar, Quen, ele me chamava de Quen, era o pato dele, Quen, eu vou te consagrar, mas de um jeito que ninguém entenda, porque você já veio como pastor, então eu vou chamar à frente os que vou consagrar e os que vou receber, ninguém sabe se você está sendo consagrado ou recebido. Ele foi, desceu e botou a mão na minha cabeça, me consagrou, o povo achava que eu estava sendo recebido, mas estava sendo consagrado. E foi assim. Né? Tudo para mim foi muito difícil, mas Deus queria isso. Porque se eu não sofresse no ministério, eu não ia suportar o que eu suporto na política. Uau. Fui forjado. Pastor, política para o senhor, uma vocação ou um chamado? Para mim é um chamado. É um chamado. Qual o seu conselho? Porque além de o senhor ter sido uma inspiração para muitos no Ministério da Pregação, agora o senhor está sendo uma inspiração também na política. E muitos pregadores estão, às vezes, deixando o ministério para se tornar político. Qual é o seu conselho para isso? Só vá para a política se você tiver uma chamada e uma confirmação divina. Nós tivemos o caso da Flor de Lis. Eu pregava no evento dela todos os anos, 11 anos pregando consecutivamente, o maior congresso de missões depois dos Gideões era um deles. No último evento deles tinham acho que 10 ou 12 mil pessoas. Cidade de Fogo, né? Eu preguei na Cidade de Fogo todos os anos. Quando eu vi Flor se candidatando, eu perguntei para ela, por que você está vindo para a política? Eu disse, não, eu posso ajudar as mulheres, eu tenho a bandeira das crianças. Eu falei, Deus confirmou? Deus confirmou. Ela disse, olha o que aconteceu com a Flor. A política mostrou para eles o outro lado, o canto da sereia, lembra que eu disse? A possibilidade de angariar poder, fundos, dinheiro. O dinheiro criou uma cisão dentro da família e terminou como terminou. Então o diabo pode usar a política para destruir sua vida, como tentou fazer com a minha. Eu não estou de pé porque eu sou bonzinho e bonitinho, estou de pé porque o Senhor falou, fui eu que te coloquei, então eu te mantenho aí. E quando chegar a hora de sair também, eu não posso ficar lá. Se Deus falar, sai, e eu insistir, eu me perco. Então você tem que ter essa noção. Então só vá para a política se você tiver chamada, se você entender que é uma chamada, porque senão, lembre que você vai estar no arraial do inimigo, vai estar cercado pelo inimigo, você vai ser seduzido e tentado pelo inimigo, e na primeira oportunidade que ele puder, ele vai te degolar. Não é fácil. Pastor, eu ficaria aqui umas 5 horas ouvindo o senhor, sendo ministrado por tudo que o senhor tem em Deus, mas vamos fazer um bate-bola aqui, a gente certo. O senhor vai me ajudar, o senhor também. Bate-bola, perguntas óbvias, respostas pontuais também. Tá bom, pastor Eli? Tá bom, pastor Eli? Vamos lá? Ótimo. Política para o senhor. Um fardo. Futuro político. Esperança. Igreja. Jesus voltando. Ser pastor. Vocação. Política, ano seguinte, do letivo político. Não entendi? O ano seguinte político permanece. A vontade do Senhor será feita. Nação brasileira. Eu creio na minha geração. Seu maior sonho. Meu maior sonho, agora você me pegou. Meu maior sonho é ver a minha família dar sequência em tudo aquilo que Jesus me deu. E eu ainda poder pregar em grandes eventos no nosso país, eventos de reavivamento, em estádios de futebol, sem placa de igreja, com crentes que tenham dinheiro e tenham coragem de manter a estrutura. Porque eu acho que eu ainda tenho uma mensagem para essa geração. Nível nacional tem sonhos? Todo político sonha. Eu já disse ao senhor, eis-me aqui. Eu sonho com um dia em que os crentes vão vir para o culto com o radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil. E o jornalista falando, com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente da República Federativa do Brasil vai dizer assim, eu cumprimento os brasileiros com a paz do Senhor. Uau. Legado. Eu aprendi que legado é diferente de herança, né? Herança é o que você deixa para as pessoas e legado é o que você deixa nas pessoas. Que essa experiência que Jesus me deu com o Espírito Santo fique dentro de você. O senhor vive em uma geração que é a mais fracassada de todos os tempos? Não, eu vivo na geração mais forte de todos os tempos. Porque se a nossa tivesse o que essa tem, talvez teria se perdido.
Essa geração tem fome de Deus. É a geração que escolheu esperar. É a geração que acredita nela, como você está aqui. Então, você é um exemplo, e outros são exemplos, de que existe uma geração do avivamento, a geração profética. Só precisa ser instruída e só precisa focar naquilo que de fato precisa. Precisa de referências. Família. É tudo. Aliás, família não é tudo. Família é só o que temos. Mensagem para os jovens que estão chegando agora. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Essa é do pastor Wesley Ricardo dos Santos. Gideões para o senhor. Gideões, para mim, uma palavra: gratidão. O pastor Cisino Bernardino foi um pai. Naquele púlpito, ele me permitiu ser voz de Deus para, acho que já 2 gerações, são 25 anos pregando ali. Tenho respeito por aquele lugar. E acredito que não terminou a história ainda. Brasil. Minha pátria amada, meu solo amado, eu acredito no Brasil. Vai dar certo. O que é amigo para você de verdade? Amigo é aquele que chora comigo. Deixa eu reformular. Assim, Ainda existe amigos de verdade no contexto de igreja? existe. São poucos, mas existem. Existe. É isso. Eu acredito podcast. Eu acredito nessa geração. Parabéns ao podcast. Continue trazendo aqui gente jovem. Traga os velhos também, outros para contar histórias. Porque o jovem precisa ouvir histórias, né? Senão ele vai viver só de... Não é que eu quero que eles vivam só de lendas, mas eles precisam ouvir histórias e buscar experiências, né? Eu tenho feito uma oração, e ontem eu fiz essa oração à noite ali na igreja da ADVEC. Eu falei, eu pedi que o Deus da minha infância visite essa geração. O Deus da minha infância, o Deus da escolinha dominical, o Deus dos evangelismos de panfletinho, o Deus das consagrações, o Deus das vigílias, o Deus dos congressos juvenis, o Deus das reuniões de amigos para estudarmos a Bíblia, o Deus da minha infância, que o Deus da minha infância visite essa geração. Pastor Marco, muito obrigado por nos honrar com a sua presença aqui, por se doar para nós um pouco do seu tempo. Estou muito feliz mesmo de poder ter recebido Obrigado o senhor. pelo carinho, Fábio. Obrigado pela insistência. Perdoa, porque o Roberto, Jesus usa ele, mas quando o inimigo pega, ele não vê celular, é uma prova. Para mim, ele já tinha acertado com você o podcast. E sempre que eu vier a Curitiba, conte comigo, estou à disposição. Obrigado, pastor. Obrigado. Vou esta noite. Vou voltar lá, vou lá com o pastor Edilson agora. Pastor Edilson, pastor Rodrigo, um abraço nosso, daqui a pouco estamos aí. Pastor Edilson. Pessoal aí do Vai ser Jardim forte. Fátima, né? Jardim Fátima. Vamos Dizem junto que hoje aí lá com no o pastor Edilson vai a Marcos velharada Luciano. toda vai lá me ouvir. Vai ser Hoje vai ser o ser- culto da lamentação. Tem que chamar algumas ambulâncias para colocar lá de prontidão. Você que está nos Alguns acompanhando, daqui a geriatras. pouco o pastor Marco Feliciano vai estar lá em Colombo, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Colombo, pastor Edilson Siqueira. Só buscar aí no Google Assembleia de Deus, Ministério Colombo, pastor Edilson Siqueira, que você vai encontrar todo o endereço. E hoje todos os caminhos vai nos levar lá Amém. à cidade de Colombo. Pastor Eli, muito obrigado. E à noite a vigília lá na E DEVEC. temos também a vigília na DEVEC. Com o pastor Jarmuth. Pastor Jarmuth, obrigado por me emprestar para o Fábio. Viu? Ele é um gentleman. O pastor Jarmuth Jordão Cavaleiro. sempre me empresta alguns pregadores que vão ali na DEVEC. À noite sempre vai tá nos ser a apoiando vigília ali. do Reteté, Canela de Fogo. Do mistério. Você que está Como é que o enferrujado. pastor falou ontem, o cortador de cana. O pastor Jarmuth falou que tem um crente do cortador de cano que fica assim. Tem um crente do celular, né? Aí eu falei para ele, tem um crente do Kung Fu e tem um crente guarda de trânsito que sai marchando. É esses. A alegria do Senhor é a nossa força. Vem se alegrar conosco. Uma Pastor, noite de Pentecoste. Vamos dar aquele... Qual é aquele grito de guerra? Como é que é mesmo? Aquele só funciona quando a garganta está quente. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerra. Nós vamos nessa. Muito obrigado, Fusão TV, por mais uma vez disponibilizar o estúdio pra gente. A todos vocês que nos acompanharam, interagindo aqui. Muito obrigado. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta. Até mais. Amém.